Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos na vossa presença uma vez mais. Desejamos que o Senhor vos continue a abençoar e a guiar pela sua graça, pelo seu poder. Pois bem, estamos num trimestre, mais um trimestre absolutamente extraordinário, com estas lições da Escola Sabatina. E na lição desta semana eu achava que as lições anteriores já tinham sido muito importantes e realmente foram. Mas esta aqui eu ainda não sei aquilo que está à frente, porque vou estudando, assim como o irmão Eloy, as Também não sei. lições a cada semana, não é? É. Não sei o que é que está à frente, mas esta, irmão Eloy, realmente é uma lição extraordinária, como Deus nos resgata. Porque no fundo aqui, aquilo que nós vimos na lição desta semana, ou que iremos ver agora, é, digamos, uma radiografia da história da conversão, não é? Da nossa história de conversão a Jesus Cristo. E é uma lição, por essa razão, muitíssimo importante. E claro, os irmãos compreenderão que quando Paulo está aqui a falar, e nós iremos analisar a história dos Efésios, todos os cristãos em todas as épocas se revêem, obviamente, na história dos Efésios. Ou seja, a história dos Efésios não é apenas a história dos Efésios, é também a nossa história. Okay? Todos. A minha história individual, a história individual do irmão José Eloy, a história de todos aqueles que já viveram, pela graça do Senhor, um processo de conversão e que vivem e que querem viver a vida em Cristo. É isso Portanto, mesmo. é um retrato exato daquilo que nós vivemos. Portanto, ao analisarmos, repito, a história dos Efésios, que Paulo descreve aqui na sua epístola que ele escreveu a eles, aos crentes que compunham a igreja em Éfeso, nós temos nos vemos ao espelho, digamos assim, da nossa própria experiência. Ok, mas antes de mais nada, vamos iniciar com uma oração, esta nossa reflexão, como costumamos fazer, e como habitualmente vou pedir ao irmão José Eloy o favor de nos poder dirigir em oração. Que bênção é podermos estudar a Tua Palavra, Senhor. Que É verdade, bênção é Senhor. podermos aprofundarmos nela e escavarmos além da superfície e podermos compreender as joias escondidas, ocultas na Tua Palavra. É verdade. Que bom é nós sentirmos a influência do Teu Espírito ao estudá-la, Senhor. E quão bom é nós sentirmos este desejo que colocas dentro de nós de partilhar a Tua Palavra com Amém, outros, Senhor. Senhor. Ajuda-nos a viver estas experiências de conversão, de vida em Cristo. Ajuda-nos a viver como convertidos, como alguém nascido do alto, nascido do Espírito, Senhor. Amém. Ajuda-nos realmente a sermos Teus filhos até à Tua vinda. Amém, Senhor. E ajuda-nos a sermos instrumentos nas Tuas mãos para a salvação de outras pessoas, Senhor. Amém. Abençoa o apóstolo Paulo Cordeiro e a mim na exposição da Tua Palavra. Abençoa aqueles que irão ouvir, Senhor. Possa ser uma bênção para todos aqueles que irão ouvir. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Amém. Redentor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem, como Deus nos resgata. Bom, normalmente nós não fazemos ênfase nas ilustrações que às vezes aparecem aqui na lição de sábado à tarde, mas esta é uma história, enfim, muito comovedora, é aquela que vem aqui contada na lição de sábado à tarde, sobre o resgate de uma bebé, 18 meses apenas, que estava a brincar no quintal da sua tia quando caiu de uma altura de 7 metros num poço abandonado. E a situação, portanto, desta criança atraiu, portanto, a atenção dos meios de comunicação social de todo o mundo para uma pequena cidade no estado do Texas, nos Estados Unidos. E felizmente esta história teve um final feliz porque esta criança foi resgatada com vida. Eu lembro-me também muito bem, daqui a uns anos atrás, aquela história do resgate daqueles mineiros no Chile, que foi também uma história que foi, enfim, muito partilhada em todo o mundo. Lembramos também a história do resgate daqueles jovens que ficaram presos numa gruta lá na Sim. Tailândia, não foi? Tailândia, sim. Foi no Extremo Oriente, foi Tailândia. Creio que foi na sim, Tailândia, se não estou em erro, mas foi num país do Sudeste Asiático. E portanto, estas histórias nos comovem, não é? Porque são pessoas que, se não fosse a ação exercida intencionalmente da parte de alguém que deseja salvar alguém que, se não se fizer nada, irá morrer, irá perecer, pois bem, estas histórias nos comovem, nos dão, enfim, ânimo quando nós vemos um final feliz, como o caso destas histórias que acabei de contar. Pois bem, aquilo que Paulo conta na Epístola aos Efésios é a maior, a mais grandiosa de todas as histórias de resgate.
porque é a história na qual o próprio Deus se envolveu para salvar uma raça, a raça humana, a família humana. E como já vimos em lições anteriores, para reconciliar esta família que se desgarrou, que se perdeu, não é? Para resgatar esta família humana e haver novamente uma reconciliação com a família celestial que, louvado seja Deus por isso, nunca se desviou do caminho certo. Eu gosto de pensar que neste universo que Deus como Criador criou, não é? Onde existem, nós não sabemos exatamente quantos, mas sabemos que existem outros mundos habitados, não é? Nós sabemos que em nenhum outro ponto do universo Yes. o mal venceu, o mal imperou, não é? O único ponto é este pequeno mundo em que nós habitamos. E Ellen White tem uma frase em que fala mesmo deste pequeno mundo. E é mesmo. E hoje em dia, com o conhecimento que nós temos da astronomia, vemos que este planeta, comparado, digamos, com outros planetas, com outras galáxias, enfim, não é nada. É um minúsculo ponto no vastíssimo universo. Pois bem, em todo o vastíssimo universo que Deus criou, este planeta é o único ponto, digamos, onde o pecado venceu, onde o pecado reinou. Mas a grande notícia é esta, que Deus veio na pessoa do seu Filho Jesus Cristo a este mundo, veio ao terreno do inimigo e conseguiu resgatar da mão do inimigo, portanto, a família humana que o inimigo tinha seduzido e que mantinha sob o seu poder. Esta é, repito, a maior e mais grandiosa história de resgate alguma vez podia existir. As outras histórias, como aquelas que eu exemplifiquei, são apenas pequeninas amostras, muito pequeninas amostras desta grandiosíssima história de resgate empreendida por Deus. E mais, nesta história de resgate, nós não somos apenas espectadores. Nós próprios somos, digamos, os elementos que Deus veio resgatar. Nós próprios vivemos este resgate individualmente, não é? Pois bem, é ou não é, irmão? É este resgate que o Senhor ofereceu ao mundo, oferece a nós, a cada um de nós individualmente, e podemos ter o privilégio de viver este resgate em todas as etapas do mesmo. É ou não é assim? É verdade, é realmente impressionante o esforço que Deus fez para nos salvar, e como nós vimos na lição anterior, havia um texto escrito por si que diz que Cristo correu o risco de perdição eterna. Ao empreender esta tarefa de resgatar a raça humana, Cristo correu o risco de perder a existência eterna, correu o risco de perdição eterna, são as palavras inspiradas, de modo que nós devemos apreciar de facto este grande resgate que Deus procurou fazer para toda a raça humana. E o irmão, se me permite, nestas histórias que eu acabei de contar, ou em outras que poderíamos contar, os resgatadores muitas vezes correm risco de vida ao irem resgatar a vida de outras pessoas, não é? Exatamente. Em todos estes episódios de resgate que nós conhecemos pelas notícias, eles correm grandes riscos, exatamente. As coisas podem desmoronar a todo momento, a vida deles corre perigo, os salvadores, os salva-vidas. Portanto, pronto, a equipa de resgate pode realmente perder a sua vida. Isto é, e Cristo também correu esse risco de perder a sua vida. Porque, saliento, muitas vezes nós pensamos, Cristo veio tentar salvar a raça humana, podia ter falhado e não ter conseguido, mas pronto, ele voltava para o céu, ficava tudo como dantes, e o ser humano morreria, morte eterna, e ele apenas voltaria para junto do Pai, e pronto. Mas não, isso era se ele tivesse desistido de ir até ao fim. Sim. Se ele tivesse desistido de ir até ao fim, era assim que aconteceria. Certo. Agora, se Cristo tivesse pecado uma única vez, ele estaria tão perdido como o resto da raça humana. Exatamente. E essa possibilidade é uma possibilidade bem real, não era fictícia. Era porque ele tinha uma carne pecaminosa como a nossa, não é? Portanto, ele correu realmente, portanto, um grande risco. Mas avançando aqui para a nossa lição, por exemplo, na lição de domingo, a nossa lição está dividida, portanto, em várias secções. A lição de domingo fala no passado como eram todos aqueles que são salvos, antes de serem salvos por Cristo. A lição de segunda-feira fala como é que eles se comportavam antes de serem salvos por Cristo. A lição da terça-feira, o que é que Cristo fez para os salvar, fala numa ressurreição. A lição de quarta-feira fala de que
pela graça nós somos abençoados no presente e continuaremos a ser privilegiados, abençoados com essa graça no futuro também, e já vamos explicar depois a diferença. E a lição de quinta-feira diz que nós somos salvos de facto por Deus, por iniciativa de Deus, e o mérito pertence todo a Deus. Exatamente. E E se não nenhum fosse a Ele, nós nós mesmos. nunca seríamos salvos. Portanto, somos salvos por Deus, não fomos nós que nos salvamos a nós próprios, e o mérito é dele, e isso fará toda a diferença na eternidade, fará com que o amor dos seres criados por ele seja muito grande e não haja uma apostasia futura. O amor é tão grande por aquele que os resgatou que ninguém estará interessado em repetir os mesmos erros e portanto, tomar um caminho diferente daquele que Deus quer para os seres criados que Ele criou. Há uma lei que deve ser guardada, uma lei que rege a felicidade dos seres criados e quando nos afastamos dessa lei que Deus criou para a felicidade dos seres criados, então vem a infelicidade, vem o pecado, vem a morte espiritual e vem a condenação à morte eterna. Então ninguém mais vai estar interessado nisso no futuro. Então, voltando novamente aqui para a lição de domingo, e a lição de domingo é uma análise do versículo 1 e 2, é uma análise do versículo 1 e 2, e nós vamos ler então este versículo 1 e 2, que é os versículos que nós temos que ler na lição de domingo. E diz assim: Ele vos deu vida, e estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E se quisermos ainda ler, nós podemos ler o versículo 5, e estando nós mortos, repete a mesma ideia, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o que é que Paulo procura lembrar aos Efésios? E procura lembrar a todos nós, e nós realmente, como adventistas do sétimo dia, nós temos que nos lembrar aquilo que éramos antes de ser adventistas e aquilo que Deus fez em nós para nós passarmos a ser adventistas do sétimo dia, cristãos adventistas. E é um facto, quando nós realmente tomamos consciência de que estávamos mortos, aqui, portanto, é salientada a palavra mortos, estávamos mortos, o versículo 1 diz que estávamos mortos, todos aqueles que não conhecem Cristo e que nascem neste mundo antes de conhecer a Cristo estão mortos. E o versículo 5 repete a mesma ideia, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós já aqui já fizemos referência, portanto, que esta morte não é obviamente a morte física, porque Paulo está a falar para pessoas que estão vivas, não é? Mas, portanto, é a morte espiritual, não é? É a morte no pecado, não é? Portanto, quando alguém, antes da nossa aceitação de Cristo, nós efetivamente estamos numa condição de morte espiritual. E o mais grave de tudo é que, na maior parte das vezes, nós nem temos consciência disso, quer dizer... Não, as pessoas não têm. Aliás, como um morto não tem consciência de estar morto, não é? Porque não há consciência na morte. Assim, na morte espiritual também não há consciência, e se não fosse o amor do Senhor a vir tocar os nossos corações, não é? E a vir convencer-nos da situação em que nós estamos, nós não... simplesmente nem nos apercebíamos que estávamos mal. Esta é a triste condição dessa morte espiritual. E portanto o que estava a acontecer, portanto, o fruto dessa morte espiritual, o versículo 2 diz que andávamos segundo o curso deste mundo. Há aqui duas forças externas, não é? Que dominam a vida. Duas forças, exatamente. Uma reparem, pelo menos aqui na minha versão diz, aparece aqui duas vezes a palavra segundo, ou seja... em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, de acordo com o curso deste mundo. E depois, outra vez a palavra, segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, nós somos influenciados pelo curso deste mundo, ou seja, pelos costumes, pelo comportamento da sociedade, não é? Isto foi realidade no passado, lá na sociedade cosmopolita e mística e idólatra de Éfeso, e é verdade na nossa sociedade hoje também, nas quais nós vivemos. E depois também andávamos também segundo, como diz aqui, portanto, o príncipe das potestades do ar. Quem é este príncipe das potestades do ar? É o próprio Satanás, não é? Que é o príncipe, portanto, dos exércitos do mal, não é? É o espírito que opera nos filhos da desobediência. Exatamente. Diz o final do versículo 2. Portanto, exatamente. Realmente... Então, e nós antes da conversão não éramos filhos da desobediência? Claro que éramos, não é? Portanto, exatamente. Ninguém antes da conversão obedece a Deus, ninguém obedece a Deus, as pessoas vivem segundo
segundo... É segundo o seu pendor natural, a sua inclinação natural. É, Mas como o nosso pendor, como Paulo diz, o pendor da carne é inimizade contra Deus, não é? Aliás, Paulo diz isso magistralmente bem. Eu gosto muito desse texto, em Romanos, no capítulo 8, não é? Que isso. diz que aqueles, portanto, Romanos capítulo 8, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, aqueles que são segundo a carne, quem são aqueles que são segundo a carne? São aqueles que ainda não nasceram de novo. Isso mesmo. Esses têm um pendor natural, uma inclinação natural para fazer a vontade da carne. E a vontade da carne é sempre, conduz sempre para baixo, sempre para o mal, nunca para o bem. E, portanto... Então foi nessa condição que os efésios foram resgatados, que, enfim, todos os cristãos são resgatados. E o que é que acontece? O Senhor nos vivificou. O que é que quer dizer a palavra vivificar? Quer dizer dar vida, não é? Exatamente. Dar Mas vida vivificar e espiritual. dar vida, que esse vai ser, portanto, vai ser o tema desenvolvido na lição de terça-feira. Portanto, essa vida que Deus nos dá. Portanto, há que ter consciência, todos aqueles que ainda não se converteram e que possam estar a ouvir estas lições, que portanto, estão mortos espiritualmente, tal como nós estávamos antes de nos convertermos, de nascermos do alto, do Espírito, estávamos mortos e seguíamos realmente, fazíamos as coisas segundo o príncipe da potestade do ar, o príncipe do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Portanto, há um controle de Satanás sobre o ser humano. Isto é muito, Certo. tem que ficar muito claro. E se nós não entendermos isto, que há um controle de Satanás sobre o ser humano, nos nossos hábitos, Nós costumes, nunca... nos nossos gostos, tendências, nós não ficamos, não percebemos quão importante é a libertação que Cristo nos quer dar. Isso mesmo. Então, não percebemos... Nós só perceberemos a libertação, dito de outra forma, só vou reforçar aquilo que o irmão disse, só perceberemos bem a libertação que Cristo opera em nós por contraste, ou seja, por vermos de onde é que o Senhor nos libertou, de onde é que nós saímos, de onde nós viemos. E quando nós podemos olhar para trás e ver de onde o Senhor nos resgatou, aquilo que nós fazíamos e que deixámos de fazer e as coisas que não fazíamos e que passámos a fazer, então isso mostra, digamos, o contraste e isso nos dá uma ideia, ou deve dar uma ideia, portanto, do resgate que o Senhor já operou em nós. Ora, essa vida espiritual, como diz aqui também na lição, nós nunca sairemos diplomados da Universidade da Graça, não é? Pois. A vida cristã é um contínuo, para usar uma expressão da filosofia, um contínuo devir, ou seja, é um contínuo avanço, não podemos ficar parados, temos que crescer sempre, não é? Temos que crescer sempre. Porque onde há vida tem que haver crescimento. Quando para o crescimento, acabou a vida, não é? Isso é a morte. Tem que haver um crescimento constante. Este príncipe da potestade do ar, como é que nós sabemos que Paulo se está a referir a este Lúcifer, ou Satanás, ou o diabo, este ser que foi expulso do céu antes da criação de Adão e Eva? Porque no livro de Efésios ele faz referência, por outras palavras, a esta entidade ou esta força que controla os seres humanos até ao dia da sua conversão, até ao dia em que o ser humano aceita o poder de Cristo na sua vida. Por exemplo, no capítulo 4 e no versículo 27, neste mesmo livro de Efésios, ele diz: nem deis lugar ao diabo. Portanto, Paulo tem consciência da existência do diabo. Sabem que hoje existe uma teoria no cristianismo, em muitas igrejas protestantes e também no catolicismo romano, existe a teoria de que o diabo é apenas o mal que existe em todos nós, que não é um anjo caído, que não é um ser sobrenatural, que não é um ser angélico, portanto, que não é um querubim, que não é um serafim, portanto, não é nada disso. É apenas o mal que existe em todos nós, é a tendência. Isto é um grande erro. Claro. Isto é um sofismo, é um engano que ele introduziu no mundo para que as pessoas se despreocupem, digamos assim. Não há um adversário realmente, um inimigo. Então, isto é antibíblico, porque a Bíblia, nas várias cartas do Novo Testamento, é-nos mencionada a existência de Satanás, do diabo. Aliás, ele tem vários nomes aqui no Novo Testamento. E a maior prova de que o diabo existe é que Jesus o mencionou a sua existência. Exatamente, e no deserto, durante os 40 dias, não é? Cristo foi tentado pelo diabo, não é? Portanto, é bem claro que o diabo pegou nele, levou ao pináculo do templo, portanto, o tentou, deu-lhe várias oportunidades para que Jesus abandonasse a sua missão aqui na Terra,
que o diabo lhe daria este mundo, ele não precisava de morrer na cruz. Portanto, há vários. A Bíblia está cheia, o Novo Testamento está cheio da existência deste ser real. E é muito importante nós reconhecermos a existência deste ser real, porque este ser real está por detrás de muitas manifestações que ocorrem nos nossos dias e que irão ocorrer em breve, antes da segunda vinda de Cristo, e que vai congregar o mundo inteiro nesta fraternidade mundial. Correto. De nações, de religiões, de poderes políticos, económicos, religiosos. Portanto, esta grande fraternidade mundial que está para acontecer, quem está por detrás disto é este anjo caído, é este querubim caído, é este ser angélico. Só que, pronto, ele faz parecer que ele não existe, ele está nos bastidores, ele não se manifesta abertamente para que as pessoas não percebam os seus ardis, mas ele de facto existe. E depois, no capítulo 6, no versículo 16, o apóstolo Paulo também diz aqui que embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele aqui chama-lhe maligno. E no versículo 12, ele diz que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, Paulo tem perfeita consciência de que há seres sobrenaturais que estão por detrás do pecado no mundo, no nosso planeta, que estão por detrás dos costumes e hábitos que as pessoas têm. Correto. E que esse poder tem que ser quebrado pelo poder de Cristo atuando na vida do ser humano. Portanto, Paulo tem perfeita consciência disso. Ele lembra aos Efésios disso, eles não se devem esquecer, para que continuem a lutar, conforme ele diz no capítulo 6, a nossa luta é contra as forças espirituais da maldade. Essa luta tem que continuar, se bem que agora já são nascidos do alto, têm uma vida divina que foi colocada dentro deles, a própria vida de Cristo, a vida espiritual de Cristo, e agora a luta é fácil, a luta é mais fácil, porque antes a inclinação era de tal maneira que as pessoas nem sequer se apercebiam que estavam mal, e também não havia luta sequer. As pessoas simplesmente seguiam aquele caminho como se fosse a verdade. Agora não. Agora há uma consciência que há um adversário e que é necessário um poder do alto no ser humano, um poder sobrenatural no ser humano, de Deus, para que nós possamos continuar, não só nascer do alto e nos tornarmos crentes, mas é necessário esse poder para continuarmos como crentes até ao fim da nossa vida, até ao fim da nossa vida, ou até à vinda de Cristo. Portanto, é esta noção que Paulo quer transmitir. Pronto, e por outro lado, Paulo diz, acabou, esses hábitos do mundo estão para trás, pertencem ao passado, vocês têm que seguir agora uma nova linha de conduta, uma nova maneira de viver. Não é que nós deixássemos de ter uma natureza pecaminosa porque não deixámos, e aliás a lição de segunda-feira é bem clara sobre isso, não é? E aliás essa natureza pecaminosa permanecerá até à vinda de Cristo, quando este corpo que é mortal e corruptível se transformará em corpo imortal e incorruptível, mas o poder que está à nossa disposição é mais do que suficiente para vencer toda e qualquer tendência pecaminosa dessa mesma natureza pecaminosa. E nós somos chamados a isso. E porque o poder está à nossa disposição, seremos achados sem desculpa se dissermos, mas eu pequei porque eu continuava a ter uma natureza pecaminosa. É claro que continuamos a ter a natureza pecaminosa. E quero deixar isto 100% claro. Portanto, temos uma natureza pecaminosa e vamos tê-la até à segunda vinda de Cristo. Isto é ponto assente e não há discussão possível sobre isso. Aliás... Porque enquanto houver essa luta, enquanto houver essa natureza pecaminosa e a natureza divina no crente, essas duas, enquanto houver, nós estamos dizendo continuamente, diariamente a Deus, estamos a fazer uma escolha e estamos a dizer a Deus, eu não quero esta, mas quero antes esta. Eu quero permanecer com a natureza divina. Eu não quero a natureza pecaminosa. Eu não quero obedecer à natureza pecaminosa. Eu quero obedecer e viver segundo o curso da natureza divina. Portanto, mesmo. Cada dia fazemos uma escolha. E por isso Deus permite a natureza pecaminosa para nós fazermos essa escolha dia a dia, para termos a certeza daquilo que estamos a fazer. No final, Jesus diz, então tu escolheste este tempo todo na tua vida cristã a natureza divina, então agora eu vou remover definitivamente a natureza pecaminosa, e estás livre dela. Olha, gostei muito dessa explicação que o irmão acabou de dar. Porque é isso mesmo, ou seja, eu creio que Deus permite que nós continuemos com uma natureza pecaminosa para continuarmos a sentir a necessidade de Cristo, porque senão, se a gente não fosse mais perturbado pelo pecado, a gente precisava lá de Cristo para alguma coisa. Não precisava. Estamos a confirmar que realmente é Cristo que nós queremos. Mas como nós continuamos a sentir um pendor, digamos, um apelo para o pecado, nós sabemos
sabemos por experiência própria, por experiência prática, que nós precisamos desesperadamente de nos agarrarmos ao Senhor e de suplicarmos o seu poder a vir sobre nós. Porque o seu poder, digamos, olha, deixem-me usar esta imagem, imagine, a nossa natureza pecaminosa é como um cão raivoso, digamos, um cão muito, muito feroz. E esse poder que vem sobre nós é como, enfim, a imagem é fraca, mas poderá ajudar a compreender um bocadinho melhor, é como um açaime que se coloca, portanto, no focinho de um cão que tem tendência para morder, não é? E quando esse açaime está bem colocado no focinho e bem apertado, esse cão continua lá, ele continua a ter a tendência para morder, mas não consegue morder, porque está sob o poder do açaime, digamos assim. Então a nossa natureza pecaminosa e tudo o que ela, digamos, em potencial nos quer levar a fazer, cometer, está lá, continua lá, mas o Senhor traz o seu poder e o seu poder, digamos, é como que um açaime que nos limita, que nos bloqueia. Mas para isso precisamos de continuamente depender do Senhor. E finalmente, se formos perseverantes, por isso é que o Senhor Jesus disse, aquele que perseverar até quando? Até ao fim, esse será salvo. O Senhor viu, olha, tu perseveraste 1 e 2 e 10 e 20 vezes em lutar contra as tendências que continuavas a ter, por isso eu agora te vou salvar definitivamente do poder dessa natureza pecaminosa. E falo-á, mas falo-á apenas a quando da sua segunda vinda. Exatamente. Depois de termos confirmado ao longo da nossa vida que é isso que nós queremos. Exatamente. Então, é isso que nós queremos ver no livro Mas dela. o facto de termos a natureza pecaminosa, como já dissemos aqui, voltamos a referir, não é desculpa para o desenvolvimento do nosso caráter. Ou seja, nós somos chamados a viver uma vida sem pecado porque é possível. Não nos nossos méritos que não os temos, não na nossa força que não a temos, não no nosso poder que não temos, mas na força do Senhor. Está tudo à nossa disposição. Se não usamos esse poder, o problema é nosso. E Deus não pode ser considerado culpado. Nós é que somos culpados porque o Senhor colocou à minha disposição o poder, simplesmente eu não o usei. Isso, é isso mesmo. Há um poder, não esqueçam. Agora, porquê é que é necessário esta salvação em Cristo? Porquê é que é necessário nós sairmos deste tipo de vida? Então, as pessoas podem pensar, então, mas Deus simplesmente não pode pegar em mim e colocar-me na nova terra? Eu não posso viver a vida normal que toda a gente vive. E Deus não pode, uma vez que morreu na cruz e deu a vida por mim, derramou o sangue, pagou a minha dívida dos meus pecados, será que eu não posso entrar na nova terra? Há aqui um texto de Espírito de Profecia, no livro Aos Pés de Cristo, na página 15 e 16, da publicadora Servir, que diz assim, e nós vamos compreender o porquê. Ela descreve o pecado de Adão e Eva, e o que é que aconteceu depois do pecado de Adão e Eva, e ela diz assim, Adão já não podia encontrar alegria na santidade, e pensou em esconder-se da presença de Deus. É esta a condição do coração não renovado. Isso. Portanto, o coração que, quando Adão pecou, houve uma transformação, houve uma mudança nele. Ele perdeu a força, perdeu o poder e a sua inclinação, portanto, a sua inclinação começou noutro sentido. Isso. E não na obediência a Deus, mas sim noutro sentido. Então, Ellen White diz assim, é esta a condição do coração não renovado. Não está em harmonia com Deus, não encontra alegria na comunhão com Ele, o pecador não podia ser feliz na presença de Deus, ele retrair-se-ia da companhia de seres santos, e se Deus pegasse no ser humano e o colocasse no céu, por exemplo, ou na nova terra, sem qualquer mudança de coração, sem qualquer transformação após o seu pecado. Ou seja, como todos nós nascemos neste mundo. Certo. Portanto, não está em harmonia com Deus, não encontra alegria na comunhão com Deus, não pode ser feliz na presença de Deus, e ele retrair-se-ia na companhia dos seres santos, que são os anjos. Se lhe fosse permitido entrar no céu, não encontraria aí alegria nenhuma. Ora bem. Porquê? Porque o espírito de amor altruísta que aí reina, cada coração respondendo ao coração do infinito amor, que é assim que vivem os anjos e os outros mundos criados, não tocaria nenhuma corda de resposta na sua alma. Os pensamentos, os interesses e os motivos seriam estranhos. Portanto, a pessoa começar, se fosse Deus pegasse a pessoa e a colocasse lá, ela ia se sentir, é que toda a gente pensa de maneira diferente e sente de maneira diferente e age de maneira diferente. Isto é totalmente contrário àquilo que eu quero. Aliás, é muito simples. Se nós pegarmos numa pessoa que está habituada a uma vida mundana, e se obrigássemos a pessoa a estar ali um sábado a assistir à escola sabatina e a um culto, a pessoa sente-se ir incomodada o tempo todo, queria ir embora o mais depressa possível. Claro. A pessoa não se sente bem, não é aquele o ambiente dela. Exatamente. É uma tortura, não é? Então, e o texto diz assim, os pensamentos, interesses e motivos seriam estranhos aos que atuam ali
aos que atuam ali nos habitantes do céu, sem pecado, que são os anjos. Seria uma nota discordante na melodia do céu, e o céu seria para eles um lugar de tortura. Ansiariam esconder-se daquele que é a luz do céu e o centro da sua alegria. Não é um decreto arbitrário da parte de Deus que exclui os maus do céu. Eles estão excluídos do céu pela sua própria inaptidão para o companheirismo que ali existe. A glória de Deus seria para eles um fogo consumidor. Dariam as boas-vindas à destruição para que se pudessem esconder da face daquele que morreu para os redimir. Portanto, esta é uma descrição que Ellen White faz do estado do ser humano sem Deus, sem Cristo, sem ser renovado, sem ser restaurado, sem receber a natureza divina. É assim que sente. Portanto, mesmo que Deus quisesse salvar essa pessoa e que pegasse nela e a colocasse no céu, que tortura seria viver no céu durante milhares de anos, milhões de anos, num ambiente que a pessoa não quer, não gosta, não se sente bem. Exatamente. Não é? Então seria uma tortura. Deus não pode salvar as pessoas. É por isso que tem que haver uma transformação efetuada pelo Espírito Santo em cada ser humano, para que esse ser humano possa sentir-se feliz na nova terra. Ou seja, para nos habilitar a essa vivência no céu. Para viver com alegria, com prazer, essa vivência no céu. Senão, não viveria. Seria uma tortura constante, seria um inferno. Exatamente. O céu tornar-se um inferno. Tornar-se um inferno, não é? Imaginem, eu não gosto de estar... Esse processo de santificação é que vai capacitar a pessoa, habilitar a pessoa a poder viver noutro ambiente que não o seu original. Gostar, ter prazer, gostar e sentir-se feliz ali. Tanto que é... Aliás, irmão, nós já começamos a sentir isso um pouco nesta terra. Eu reparo, eu recordo-me perfeitamente, depois de ter vivido a minha conversão, eu passei a ter mais prazer em coisas que antes eu não tinha. E vice-versa. Exatamente. Coisas que eu gostava antes deixei de gostar e outras que não gostava e passei a gostar. Portanto, isto é a prova de que há uma mudança, não é? Há uma mudança. Eu dou um exemplo. Por exemplo, eu comprei um rádio enorme, não é? E muitas vezes ouvia música rock, não é? E de repente, sem eu quase me aperceber, eu ligava aquilo e aquilo já não me dava prazer. E eu até que um dia disse assim, epá, não gosto mais disto e vou deixar de ouvir isto. E só mais tarde que eu me lembrei, epá, o meu gosto mudou completamente. Mudou, Deus faz um milagre. Mudou completamente. E aquilo que eu antes, enfim, não posso dizer que também fosse um grande aficionado de música rock, mas ouvia, mas é que eu passei a detestar isso de tal forma. E hoje ainda quando ouço essa batucada, esse barulho, eu tenho uma aversão mesmo visceral a isso. Antes não tinha. Ora, quem é que me colocou esta aversão a isso e a outras coisas? Pois bem, isto é o poder de Deus, não é? É uma transformação, um milagre que Deus opera dentro de nós. Portanto, não esqueçam então que o curso deste mundo, que o apóstolo Paulo chama o curso deste mundo, é um curso no qual nos bastidores está Satanás, está o diabo, exatamente. Está Lúcifer. Isso nunca pode ser esquecido isso. Portanto, o curso deste mundo não é um curso normal, simplesmente. É um curso influenciado por uma força invisível. Isso mesmo. Que trabalha na mente e no coração de cada ser humano para que sigam aquele curso. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, é uma força sobrenatural do mal que atua no ser humano para que... E já agora, irmão, aproveito porque eu tenho encontrado ao longo da minha vida, do meu ministério, muitas pessoas que às vezes, crentes, que se deparam com problemas na sua mente e pensam que isso são problemas de doença física ou doença mental e depois procuram o suposto profissional de saúde mental aqui e ali. Não. O que se passa na nossa mente, essas pessoas têm que tomar consciência de uma vez por todas, que é fruto deste grande conflito entre o bem e o mal. Isso. E, portanto, apenas o Senhor tem poder para nos libertar do poder do mal. Não é outro ser humano que tem poder para nos libertar. Não é outro ser humano, e muito menos pessoas que nem sequer acreditam em Deus, nem acreditam no diabo, que nos vão ajudar mentalmente. Esqueça isso, porque isso é uma falsidade. Isso é uma falácia total, em que muitos crentes, infelizmente, caem. Portanto, para nós resolvermos os nossos problemas mentais, de ansiedade, de depressão, chame os nomes que quiser, ou nomes antigos, ou nomes modernos, seja o que for, uma coisa é certa, todas as nossas perturbações mentais têm a origem... Atenção, estou a falar de perturbações mentais, e faço aqui uma distinção de perturbações neurológicas, porque as perturbações neurológicas têm uma base física, as perturbações mentais não têm uma base física. E todas as perturbações mentais, ou seja, as perturbações que não têm um substrato físico,
podem ter a certeza absoluta, são derivadas, portanto, deste conflito sobrenatural entre o bem e o mal. Sim. Desta tendência que o inimigo quer colocar na nossa mente para nós seguirmos o curso deste mundo, ou seja, a sua agenda, os seus planos, a sua vontade. E Isso. nós temos que agora recorrer ao poder de Cristo para contrariar esse poder, porque sozinhos não conseguimos contrariar o poder do inimigo. Isso. É que não conseguimos mesmo. Então precisamos de um poder exterior a nós, mais forte do que nós, para contrariar esse poder que o inimigo quer exercer em nós e através da nossa natureza pecaminosa, porque no fundo nós lidamos com dois grandes inimigos, um externo e outro interno, não é? O externo é o Isso inimigo, mesmo. portanto, que está Isso. portanto, a tentar-nos de fora para a nossa mente. E o Os nossos interno, que é a nossa pensamentos. natureza pecaminosa. Isso mesmo, exato. E a natureza pecaminosa, porquê? Porque estamos mortos espiritualmente. Isso. Portanto, o que a Bíblia salienta também muito é que Adão morreu espiritualmente, Eva morreu espiritualmente. Isso. E as crianças que nasceram de Adão e Eva, a raça humana que veio daí, já nasce morta espiritualmente. Isso mesmo. Portanto, é necessário uma vida do alto, uma vida de cima. É necessário que Cristo torne a colocar novamente no ser humano a vida espiritual. Correto. Para que esse ser humano possa conseguir viver a vida santa, a vida da obediência. Isso. Então, é preciso termos consciência que houve uma zona do nosso cérebro que morreu. Essa zona que comanda a espiritualidade, essa zona do nosso cérebro que é responsável pela nossa espiritualidade, morreu em Adão e Eva. E morreu e já nasce morta nos descendentes de Adão e Eva. E é necessário que essa zona do nosso cérebro que comanda a espiritualidade seja reavivada, seja ressuscitada. É necessário que ela volte à vida. E só o poder de Deus pode fazer isso. Ora bem. Então, por isso é que é chamado uma nova criação, ou é uma regeneração do ser humano. Então, é muito importante que nós nos apercebamos disto, porque onde há a morte, somente Deus pode dar a vida. Nenhum ser humano pode ressuscitar aquilo que está morto. Então, por isso é que é necessário Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, ele menciona aqui duas vezes que estamos mortos, no versículo 1 e no versículo 5. E é isto. Portanto, vamos avançar para a lição de segunda-feira. Aliás, já falámos um pouco na lição de segunda. A lição de segunda-feira, e vamos ver que, por exemplo, a lição de segunda é um comentário, é um estudo do versículo 3. E no versículo 3 diz, entre os quais, o que é os quais? É o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da obediência, entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Portanto, a lição de segunda-feira menciona aqui realmente este ensino do apóstolo Paulo, e muito bem, que todos nós antes da conversão seguimos inclinações. E as inclinações são da carne pecaminosa. Exatamente. A carne pecaminosa deu-nos inclinações, porque a parte espiritual morreu com Adão e Eva. Certo. Com o pecado de Adão e Eva, a nossa parte espiritual morreu no nosso cérebro. Então há uma inclinação da carne para a carne, não para as coisas espirituais, mas uma inclinação para a carne. E fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Portanto, há outro tipo de pensamentos em alguém que está morto espiritualmente. E o que comanda não é a parte espiritual do nosso cérebro. Certo. Quem comanda é a carne, são as chamadas paixões inferiores. Porque nós temos aquilo que é designado como paixões superiores. São as paixões espirituais, as paixões intelectuais. Portanto, a mente sobrepõe-se. O nosso corpo foi criado por Deus com várias inclinações. Há inclinações mais elevadas e outras menos elevadas. Há as inclinações espirituais e morais e mentais, e há as inclinações animais, chamadas animais. Certo. Tem a ver, por exemplo, com o sexo. Em Adão e Eva, por exemplo, antes da entrada do pecado, o sexo estava perfeitamente controlado. Ao passo que depois da entrada do pecado na raça humana, o nosso corpo controla muito do nosso cérebro e muito dos nossos pensamentos. Portanto, ou seja, inverteram-se as coisas. Em vez de ser a mente a controlar o corpo, agora passou o corpo a controlar a mente. Exatamente. E é por isso que o sexo na atualidade e ao longo dos séculos tem tido sempre uma grande força, um grande poder. É o apetite, é o comer, é o beber e é o sexo. São as duas grandes forças no corpo, Exatamente. na carne, que controla depois a consciência. A gente diz, mas eu não devia fazer isto, ou isto está errado, mas eu não consigo, é uma força que me puxa. Isso. E a pessoa come, bebe, faz, portanto, segue as suas paixões, porque a parte espiritual está morta. Exato. Então Está inativa. há um predomínio
das faculdades inferiores do ser humano Isso. sobre as faculdades É superiores isso mesmo. do ser humano que Deus colocou no nosso cérebro, não é? E agora E há muito, o senhor, no momento da conversão, ele vai como que ressuscitar essa parte que está adormecida. E e vai vai colocar em colocá-la nós o a Espírito Novo. controlar, e vai colocá-la a controlar as faculdades inferiores. Exatamente. As faculdades superiores do ser humano, ressuscitadas, reavivadas, Ora vão bem, de novo controlar as faculdades inferiores. E há o exatamente. tal equilíbrio que existia antes do pecado com Adão e Eva. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, isto é apenas um exemplo, não é? Então, este versículo 3, portanto, fala-nos, e muito bem, que nós não devemos seguir a vontade da carne, não devemos seguir a inclinação dos nossos pensamentos por natureza, que por natureza temos antes de nos convertermos, e não devemos andar segundo os nossos desejos que nós tínhamos antes da conversão. E nós sabemos quais são quando nos convertemos. Isso. Quando nós nos convertemos, a gente sabe muito bem quais são os desejos, quais são os pensamentos. É interessante Que que não aqui, eu creio que Paulo aqui, quando ele fala dos desejos e depois dos pensamentos, os pensamentos é, digamos, uma parte mais intelectual, digamos assim. é uma faculdade superior É uma do faculdade ser humano. superior. Os desejos é mais uma parte emocional, não é? Portanto, é Sim, a parte sentimental, a parte emotiva, não é? E, portanto, quando a pessoa não está convertida, quer a parte sentimental, quer a parte intelectual estão, portanto, sob o domínio, digamos, da carne, não é? Mas Deus quer inverter as coisas e por isso é que nos é dito, portanto, eu gosto muito desse texto de Ezequiel 36, quando sim, fala, portanto, da conversão, não é? E o Senhor diz que tira de nós o coração de pedra. Ora, um coração isso. de pedra é um coração que está morto, não é? Certo. Exatamente. É o tal espírito, digamos, que está desativado, não é? Que Isso. está morto, não Exato. é? As faculdades E espirituais. então o que é que o Senhor faz? O Senhor agora tira esse coração de pedra, que está morto, não é? E põe um coração de carne. É o que diz o versículo 26 do capítulo 36 de Ezequiel: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E Exatamente. depois, e porei dentro de vós o meu espírito, que Lá espírito é está. este? É o Espírito Santo, e farei, quem é que fará? Pois. Deus fará, que E andeis andei. nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. É O preciso aqui mérito é de duas Deus. coisas para haver obediência. É preciso uma transformação, Isso. digamos, nós temos que receber um espírito novo, ou seja, Isso. um novo software tem que ser implementado na nossa mente e depois precisamos do GPS do Espírito Santo para dirigir este software. Bem, Duas muito coisas. bem. Isso mesmo. Correto. Muito bem. É isso mesmo. Muito bom. Isto para usar uma Ah, linguagem mais atual, não é? é isso. Isso, Porque o isso GPS ilustra. para funcionar tem que ter o software interno e que tem que ter a direção do satélite, não é? Que lhe dá. O satélite corresponde ao Espírito Santo, não é? Que está lá para nos orientar. Mas para o. Repare, o satélite não faria nada com o aparelho que não tivesse um software previamente instalado. Portanto, o software tem que lá estar. E se o software lá está, nos localiza. Mas também, tendo só o software e não tendo a ligação ao satélite, também não serve para nada. Portanto, é preciso as duas coisas. Repito, o software e a ligação ao satélite para um GPS funcionar, um aparelho de GPS funcionar. Exatamente. É Da isso mesma mesmo. forma, nós precisamos de um novo software, um novo espírito novo, Uhum. e precisamos da ligação ao satélite, ou seja, da ligação com o espírito. Por isso é que o apóstolo Paulo nos diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus Exato. porque são É isso mesmo. guiados pelo É. Espírito de Deus, ou seja, pelo GPS divino. Exatamente. É, não só nasceram do Espírito, como comportam-se como filhos de Deus. Nasceram do Espírito, por isso são chamados filhos de Deus, nasceram do Espírito Santo, mas também depois a sua vida comportam-se como filhos de Deus e por isso são chamados filhos. Este ensino existe no Novo Testamento, não é só o apóstolo Paulo. Por exemplo, em Tiago, no capítulo 1, no versículo 14 e 15, que diz que não devemos ceder à cobiça que atrai e seduz e que depois dá à luz o pecado e gera a Isso. morte eterna, não é? Portanto, há aqui esta cobiça que atrai e seduz, que está dentro do ser humano e nós temos que não ser atraídos por esta cobiça que faz parte da nossa natureza pecaminosa, não é? A nossa natureza divina em nós deve sobrepor-se a esta natureza pecaminosa com esta cobiça. O apóstolo Pedro também, no capítulo 1 e no versículo 14, ele diz: não vos moldeis às paixões. Isso. Não vos moldeis às paixões que tinhas anteriormente.
Porquê é que ele diz isto? Porque existe essa possibilidade. Porquê é que existe a possibilidade? Porque a natureza pecaminosa continua lá. Exatamente. Se nós alimentarmos a natureza pecaminosa, ela vai se fortalecer, ela vai Ora bem, crescer. ora bem, Se nós enfraquecermos a natureza divina, ela vai ficar fraca. ora bem. Então ele diz, não vos moldeis às paixões que tinhas anteriormente. E é isto que explica, irmão, permita-me aqui introduzir esta nota de caráter mais prático. É isso que explica, e por exemplo, eu durante uma parte da minha vida não percebia isso, claro, depois percebi, não é? Depois da minha conversão, eu percebi que nesta guerra, nesta luta entre a natureza animal ou carnal e a natureza espiritual, eu precisava realmente de alimentar uma e deixar de alimentar a outra. É, morrer à fome. Para que ela possa literalmente morrer à fome. E o que é que ajuda a alimentar a natureza carnal? Pois bem, não é preciso ser muito inteligente para descobrir. Se nós vemos certas coisas, como por exemplo filmes ou telenovelas, Sim. que nós ouvimos música que não é de inspiração divina, se nós nos permitimos cheirar certas coisas, ou tocar certas coisas, ou provar certas coisas, estaremos a alimentar a natureza carnal, obviamente. A natureza que requer, que exige, que reivindica a satisfação. Porque a nossa natureza carnal é muito reivindicativa. Ela reivindica a satisfação. Ela exige, não, eu quero os meus desejos satisfeitos. E nós, quantas vezes nós não sentimos dentro de nós esta luta terrível? O apóstolo Paulo, ele próprio falou em Romanos 7, é claríssimo o conflito interior que ele vivia, mas, apesar de vivermos este grande conflito interior, já depois da nossa entrega a Cristo, sabemos, volto a dizer, sabemos que está à nossa disposição o poder para vencermos estes apetites carnais, esta exigência que a natureza carnal faz por ser satisfeita. E nós temos que ter uma atitude de deliberada escolha para dizer, não te vou satisfazer, há de morrer à fome desgraçada. É isto, amigos, é uma luta terrível. E há muitas pessoas que, enfim, talvez porque nunca ouviram alguém explicar isto de forma assim mais pormenorizada, pensam que o problema deles, só eles é que vivem este problema. Não, irmãos, vivemos todos. E se alguém diz que não vive este problema, eu lamento dizer, mas essa pessoa não está convertida. Porque se estivesse convertida, viveria certamente esta luta. Porque como diz aqui na lição de segunda-feira e muito bem, aqui no último parágrafo, diz assim, é importante notar que Paulo emprega um verbo no passado, éramos por natureza filhos da ira, Efésios 2:3. Isto não significa que uma inclinação inerente para o mal já não é uma realidade para os crentes. Não, continua a ser a realidade. Porquê? Porque como o irmão José Eloy disse há pouco e muito bem, nós continuamos a viver nesta natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa não está morta, oxalá estivesse. Bem, Deus entendeu assim que nós deveríamos... Porquê? Porque a nossa natureza pecaminosa é o tal espinho na carne que Paulo também fala, não é? Que está lá sempre para nos recordar que nós necessitamos constantemente de recorrer ao poder de Deus para conseguirmos neutralizar esses apelos, essas reivindicações da nossa carne pecaminosa. Estão a entender? Embora permaneça permanentemente uma ameaça para o crente, para a vida do crente. É permanentemente uma ameaça para a vida do crente. É permanente, a ameaça é permanente. Mas essa natureza pecaminosa não tem que dominar o crente. Exatamente, isso mesmo. É isso que nós temos que entender. O facto de ela existir cá não significa que nós temos forçosamente que pecar ou que não podemos deixar de pecar. Não, não é assim. Após a conversão, após o novo nascimento, após a natureza divina no crente, nós podemos fazer uma escolha, pecar ou não pecar. Isso. E nós temos que fazer uma escolha. E a natureza pecaminosa já não tem força para nos dominar, porque nós temos uma natureza à nossa disposição que nos dá o poder para a dominar. Exatamente. Para a Exatamente. Portanto, mas para isso temos que buscar em Cristo esse poder. Temos que procurar diariamente, momento a momento, em Cristo esse poder. É algo que se busca momento a momento. É feito, é adquirido por uma comunhão diária com Deus, como Enoque tinha. Isso. É essa comunhão, momento a momento, diária com Deus, como Enoque tinha, que dá a força e que dá o poder para vencer. Se nós desviarmos os olhos de Cristo, e se deixarmos de ter, se interrompermos essa comunhão, nós afundamos. Algumas pessoas, por exemplo, poderão dizer, mas eu não consigo formar esse hábito, há sempre qualquer coisa que me distrai, mesmo quando eu vou orar, eu não consigo concentrar-me na oração. Isso tudo pode ser verdade, amigos. Mas, dependendo da vossa perseverança em escolher, reparem, vocês poderão ajoelharem-se diante de Deus para orar e não sentirem vontade. Pois bem, se não sentirem vontade,
já deve ser um indicador para vós de que deveis orar mesmo. Isso mesmo. E mesmo que não sintam vontade, orem na mesma. É como alguém que não tem fome, está doente, perdeu o apetite, mas sabe que tem que comer. Então come, não porque lhe apeteça, não porque tenha apetite, mas porque sabe, conscientemente, racionalmente, precisa de comer. Então come mesmo não tendo vontade, mas deve comer. Assim, mesmo que eu não tenha vontade de orar, eu devo orar na mesma. Ok? Mesmo que eu não tenha vontade de ler a Bíblia, eu devo reservar tempo para ler e para estudar, e não é só para ler, é para ler e para estudar a fundo, investigar. Então nós devemos constantemente estar a lutar contra a nossa tendência para não orar, para não ler, para não estudar, para não ter meditação com Deus e para fazer as coisas que a carne gosta. É uma luta constante, amigos, constante. O segredo para isso é este. É disciplina. Disciplina, exatamente. É uma disciplina. Aquilo que é chamado, eu creio que erroneamente, autodisciplina. Domínio próprio. Eu digo erroneamente porque é assim, porque a nossa disciplina tem que estar regulamentada, ou tem que ser dirigida pelo poder de Deus. Porque se não for isso, então nós não conseguimos. Mas não conseguimos mesmo. Ponto final, parágrafo, e não há mais discussão. Por isso é que temos que orar. Nós temos que orar para dizer, Senhor, ajuda-me porque eu não consigo. Tu sabes que eu tenho ainda este desejo, estes fortes desejos dentro de mim, desejo, não importa. Orar, e então eu preciso de orar, dizer, Senhor, por favor, ajuda-me para que eu não ceda a estas solicitações da carne. Ajuda-me. E o Senhor está lá para ajudar. O Senhor deleita-se em ajudar. É uma consagração constante. Exatamente. E quantas vezes, e poderão falar por experiência própria, depois de fazerem uma oração destas, não sentem um alívio, não é? É como que se fosse um peso que saísse de cima de vós, não é? Porque aquela forte tentação de repente esfumou-se e eclipsou-se. E eclipsou-se porquê? Porque vós sois muito sábios, sois muito inteligentes e tendes força em vós mesmos. Não. É a resposta de Deus às nossas orações, aos nossos pedidos. O Espírito vem para ajudar. Portanto, há um texto que eu gosto muito. Já agora, eu não estava a pensar ler isto. Irmão, antes de ler, aqui na lição de segunda, mesmo para terminar, aqui na pergunta final diz: quem não experimentou já quão corrupta é a nossa natureza, mesmo depois de nos termos entregado a Jesus? Esta é a realidade, queridos. É a realidade de todos nós. Eu dou graças a Deus por esta lição vir tão clara. Quer dizer, esta lição é mesmo uma radiografia. Eu diria, não é uma radiografia, é uma ressonância magnética, que ainda é mais específica, à realidade espiritual, à luta interior que nós vivemos. Portanto, antes da conversão, antes de aceitarmos Cristo, mas reparem, quando nós falamos em conversão, falamos na conversão verdadeira. Certo, claro. Porque há conversões que não são verdadeiras. Bom, isso não é conversão. Não é conversão. Há muitos que estão inscritos nos livros da Igreja. Pois. Mas que não estão inscritos no livro da vida, digamos assim, não estão inscritos para a vida eterna. Mas isso também só Deus sabe quais são esses, não é? Exatamente. Portanto, tem que ser uma conversão verdadeira. E pronto. Agora, antes da nossa conversão, nós estávamos presos. É uma prisão. Nós estávamos votados a viver aquele tipo de vida, não é? Portanto, é uma prisão. Depois da nossa conversão, nós deixamos de estar na prisão. Já não estamos presos à nossa natureza pecaminosa, presos no sentido de sentirmos aquela força que nos domina, que nos controla, e nós não podemos fazer de outra maneira que não aquilo. Portanto, já não estamos nessa prisão. A natureza humana pecaminosa já não nos controla. E a lição até nos diz aqui, não é? Os seres humanos, à partida, estão presos num padrão de comportamento autodestruidor e pecaminoso, seguindo os ditames de Satanás e os nossos desejos inatos pecaminosos. E depois este último parágrafo de segunda-feira diz, e muito bem, que, no entanto, significa que este velho homem, este velho eu, já não tem de dominar o crente, o qual, através do poder de Cristo, pode despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 22, 24 é o último parágrafo da lição de segunda-feira. E para nós entendermos que tem que existir, de facto, esta cooperação do divino e do humano, eu gosto muito de um texto que se encontra no livro Atos dos Apóstolos, na página 482. É uma descrição que Ellen White faz, é um comentário que ela faz ao texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 16, em que o apóstolo Paulo diz que operai a vossa própria salvação, porque Deus é quem efetua em vós o querer e o efetuar. Isto é muito mal compreendido, este versículo.
quando o texto diz que Deus é quem opera em vós o querer e o efetuar, as pessoas muitas vezes olham para este versículo e dizem assim, se Deus é quem efetua em mim o querer e o efetuar, então eu vou esperar. Eu vou estar à espera que Deus faça em mim o efetuar, que faça em mim o eu querer e que faça em mim, ou seja, Deus controla-me como se fosse um robô e eu efetuo. Eu faço as coisas porque Deus é que faz em mim o efetuar. Não, isso é uma má compreensão. O que este versículo está a dizer, e o sentido original do texto, quando ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, é: Deus cria em vós o desejo de querer e Deus cria em vós o desejo de efetuar, mas vocês têm que dizer: eu quero seguir esta inclinação que Deus está a pôr em mim e eu quero fazer, eu quero efetuar. Senhor, eu Isso, quero efetuar. Ajuda-me a fazer, de facto, esta inclinação para querer, esta inclinação para fazer, que tu colocas em mim. É isto isso. que significa Deus é o que opera em nós o querer efetuar. Mas não é estar à espera que Deus efetue em mim para que eu faça as coisas. Não, não é isso. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: operai a vossa salvação. Com temor e tremor. Porque o versículo, já agora deixa-me ler-vos aqui, no versículo 2, deixa ver, eu não estava a pensar a falar nisto. Não, mas fala, irmão, fala. Portanto, o versículo 12 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E este desenvolver a vossa salvação é algo que nós fazemos, portanto, é a nossa ação, é a nossa atitude perante a inclinação que Deus está a colocar dentro de nós. É a nossa cooperação com Deus. A nossa cooperação com Deus, porque o sentido original deste desenvolver é: nós temos que trabalhar isto, portanto, nós temos que dar o passo, o sentido é dar o passo e agir. Ao passo que o sentido do versículo 13, quando Deus diz: Deus efetua em vós o querer e o realizar, este em vós significa a inclinação que Deus coloca dentro de nós, para querer e para fazer. A inclinação. Mas o fazer, efetivamente, temos que ser nós a fazer, que é esse o sentido do verso 12, quando Deus diz: operai a vossa própria salvação, ou desenvolvei a vossa própria salvação. E no inglês isto está muito claro, sabem porquê? No inglês o versículo 12 diz work out, e no inglês o versículo 13 diz work in. Deus faz o work in, Deus faz o trabalho interior. E nós Nós temos que fazemos. fazer o work out, nós temos Isso. que fazer o trabalho externo, exterior, ou seja, Exato. eu tenho que agir conforme a inclinação que Deus está a colocar dentro de mim. Agora ouça o que Ellen White diz, na página 482. Estas palavras foram relatadas para auxílio de toda a alma que luta. Paulo ergue a norma da perfeição e mostra como é que ela pode ser alcançada, a norma da perfeição. E diz: operai a vossa própria salvação. Portanto, é assim que a perfeição deve ser alcançada, porque Deus é o que opera em vós. Agora ouça o comentário que ela faz. A obra de ganhar a salvação é de coparticipação e cooperação. Tem que haver cooperação entre Deus e o pecador arrependido. Isto é necessário para a formação de princípios corretos de caráter. Formação de princípios corretos de caráter. O homem deve fazer esforços veementes, é isto, desenvolver a vossa própria salvação. O homem tem de fazer esforços veementes para vencer Ora bem. o que o impede de alcançar a perfeição. Então, eu tenho que fazer esforços veementes para cooperar com Deus. Deus opera em mim o querer efetuar, mas agora eu tenho que desenvolver essa salvação. E ela diz: mas para alcançar êxito, o homem depende inteiramente de Deus. Por si mesmo, os esforços humanos não são suficientes. Sem a ajuda do poder divino, ele de nada vale. Deus age e o homem também age. A resistência à tentação tem que partir do homem, que, por sua vez, tem de obter de Deus o poder. De um lado, se acham a sabedoria infinita, compaixão e poder. Do outro, a debilidade, pecaminosidade e incapacidade. Deus quer, ouçam, Deus quer que governemos o nosso ser. Operai a vossa salvação. Deus quer que governemos o nosso ser, mas não nos pode ajudar sem o nosso consentimento e Ora, cooperação. nem mais. O Espírito Divino age por meio de poderes e faculdades concedidos ao homem. Mas se estamos dispostos, o Salvador fará por nós. Portanto, não podemos pôr por nós mesmos os nossos propósitos, desejos e inclinações em harmonia com a vontade divina. Mas se estamos dispostos, o Salvador faz isso por nós. Aquele que deseja construir um caráter forte e simétrico e que deseja ser um cristão bem equilibrado tem que dar tudo a Cristo, fazer tudo por Cristo, pois o Redentor não aceitará serviço dividido.
precisa aprender todos os dias o significado e entrega do eu. Precisa estudar a palavra de Deus, aprendendo o seu significado e obedecendo aos seus preceitos. Assim, pode o crente alcançar o padrão da excelência cristã. Dia a dia, Deus trabalha com ele, aperfeiçoando o caráter que deve resistir no tempo da prova final. E dia a dia o crente está manifestando diante dos homens uma experiência sublime, mostrando o que o Evangelho pode fazer por caídos seres humanos. Então, há um trabalho de cooperação entre o ser humano e Deus. Exato. E dia a dia, a vida do Adventista do sétimo dia é isto. Ora bem. Esta luta é esta cooperação do divino e do humano. Ora bom, já agora, e talvez para aqueles que nos possam estar a ouvir e que não sejam da Igreja Adventista, alguns poderão pensar, mas isso é os ensinos daquela senhora que os Adventistas consideram profetisa. Bom, já agora faço aqui um parênteses para dizer, bom, é verdade que consideramos profetisa e ainda bem que consideramos, porque ela é mesmo, e portanto não vou agora falar sobre esse assunto, porque seria outro assunto, mas vou-vos mostrar um texto bíblico, que é um texto que já criou um grande impacto em mim há muitos anos, e que, em poucas palavras, e são palavras, portanto este texto revela palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, digamos, fazem um resumo disto que acabámos de ler e o que o irmão acabou de ler, digamos, são estas palavras de Jesus, mas mais esmiuçadas. E essas palavras de Jesus estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 11 e no versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Muito bem, muito bem. Por esforço. Pode dizer novamente qual é o versículo? Mateus 11, 12. Eu volto a ler, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Então tem que haver esforço da nossa parte para tomar o reino dos céus. É o que Jesus diz. E depois diz, e os que se esforçam se apoderam dele. Dele o quê? Dele o reino dos céus. Isso mesmo. Noutra versão, que é a versão Almeida Revista e Corrigida, diz, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. Que violência é esta? É andarmos aí em manifestações públicas contra a violência, ou pela violência, ou fazendo violência? Não. Esta violência, no fundo, é uma violência contra nós mesmos, ou seja, olha, faz-me lembrar aquele texto do apóstolo Paulo, quando ele diz em 1 de Coríntios, no capítulo 9, que esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Porquê que o apóstolo Paulo sentia a necessidade de esmurrar o corpo? Será que ele andava a dar murros ele mesmo? Não é isso. Aqui é uma linguagem claramente figurada. Mas o que é que ele diz? Eu vou ler 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que é que Paulo queria aqui dizer, esmurro o meu corpo? Esta tal violência, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então, o que é que isto indica? Isto é uma imagem que indica que tem a haver um esforço ativo, não é passivo, esforço ativo no sentido de se conseguir algo. Isso. Eu não posso simplesmente, como o meu irmão há bocadinho dizia, sentar-me, desculpem a expressão, à sombra da bananeira e esperar que Deus faça tudo. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que ser proativo, eu tenho que ser deliberativo, eu tenho que ser intencional, eu tenho que fazer um esforço. E sem esse esforço, pois bem... Aliás, há um texto, irmão, permita-me ler aqui, é um texto... olha que até alguém partilhou hoje comigo, pelo WhatsApp, um querido amigo, e diz assim, todos quantos desejem seja o seu nome conservado no livro da vida, devem agora... nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. E alguns dirão, então, mas isto não é trabalho do Espírito Santo? Sim, é trabalho do Espírito Santo, mas quando eu coopero com ele. Tem que haver a tal cooperação. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado. Examinará ele o caso de cada indivíduo com um escrutínio tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Isto está escrito em Cristo, em seu santuário, página 118. Portanto, isto é algo muito sério e solene. Portanto, tem que haver realmente da nossa parte uma cooperação. Deus, repito, está inteiramente à disposição, o seu poder está à nossa disposição, mas eu tenho que recorrer a esse poder, eu tenho que agarrar esse poder. O Senhor não mete esse poder pela goela abaixo, desculpem-me a expressão, mais uma vez. Pela oração. Eu tenho que aceitar.
Eis que estou à porta e bato, diz ele. Se alguém Sabem ouvir que- a minha voz e abrir a porta, então entrarei. O Senhor só entra na minha vida quando eu deixo, quando eu permito, quando Isso eu dou mesmo. autorização. É. Ok? É interessante o irmão ter mencionado este versículo de Mateus, capítulo 11, versículo 12, que o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Portanto, Jesus está a dizer que aquele que se esforça se consegue apoderar-se do reino de Deus. Sabem Exatamente. qual é o comentário que Ellen White faz a este versículo? Ellen White diz assim: o esforço de que aqui se fala, que aliás esta tradução até é boa, a palavra esforço está bem traduzido, mas noutras versões da Bíblia diz é tomado por Por violência. violência é a outra que eu E as vi. pessoas que leem aquele versículo ficam assim, mas o que é que significará isto? Não, parece que não faz sentido, não é? Mas algumas traduções da Bíblia traduzem isto bem, e realmente esta tradução está muito boa, porque o sentido é isto. É um esforço para nos apoderarmos daquilo que Deus tem para nos dar. E o comentário que Ellen White diz, ela diz assim: o esforço de que aqui se fala é um santo fervor como aquele que foi manifestado por Jacó. Então, o esforço que Jacó fez para se apoderar da bênção de Deus, quando ele Isso, disse ao anjo, não te deixarei se me não abençoares, isso. este esforço que ele obteve a noite toda em luta para obter a bênção de Deus, é este esforço que aqui é mencionado. E quem se esforçar, apoderar-se-á do reino de Deus. Portanto, obtém a bênção que Deus tem para comunicar. Portanto, é um santo fervor, como o que foi manifestado por Jacó. É uma calma divina e persistente para elevar as nossas petições ao trono da graça, caracterizadas por um profundo senso da nossa necessidade e um grande desejo por aquilo que nós pedimos. Meditações Matinais 2001, página 27. Helena White. Portanto, ela tem aqui a definição do que é esta violência. Isso. Esta violência, não é? Que faz A confusão. palavra que está no original grego é a palavra biaxetai, que, portanto, pode ser traduzida por é tomado por violência. Mas lá está, esta violência é uma violência no sentido de um Espiritual. esforço, Espiritual. um esforço consentido, um esforço intencional que tem que ser feito. E, Exatamente. portanto, como é que eu interpreto isto? Eu interpreto isto como reparem, exemplos simples. Eu de manhã, quando ouço o despertador, não, ai caramba, apetecia-me tanto continuar na cama, mas eu sei que não posso continuar na cama, tenho que me levantar, então eu levanto-me. Eu preciso de fazer um esforço. Eu preciso fazer uma violência contra mim mesmo para me levantar, porque o meu desejo era continuar. Eu não tenho vontade de comer porque estou doente, mas eu faço um esforço para comer. Eu faço uma violência nesse sentido. Ou Isso seja, mesmo. eu vou contra a inclinação que eu tenho. A inclinação leva-me para um lado, mas eu vou no sentido contrário da inclinação. Isto é Exatamente. violência. A minha natureza pecaminosa pede-me para eu ver um filme muito bom que vai dar hoje ou amanhã, às 11 da noite, às 10 da noite. E eu tenho um desejo irresistível de ver, mas eu tenho que ver fazer aquele violência para não ver. Ora, eu tenho que fazer um esforço muito grande a tal violência para, em vez de ver o filme, estudar a lição da E, escola ora bem, sabatina. por exemplo, exatamente, é isso Bom, mesmo. E quem diz no um fundo, filme, diz uma telenovela, diz sim, o uma que quer que telenovela. seja. Exatamente, portanto, é mais importante estudar a palavra de Deus, Ora estudar a bem, lição da ora escola bem. sabatina, do que ver um filme, uma telenovela, Isso, não é? muito bem. Isto é um exemplo, não é? Há aqui Exatamente. um texto de Espírito por si, no livro Aos Pés de Cristo, na página 16, que diz assim: é impossível para nós mesmos escapar da cova do pecado no qual estamos afundados. O nosso coração é mau e não o podemos mudar. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm a sua própria esfera depois da conversão. Mas são impotentes antes da conversão. Pois claro. Portanto, estão a ver a diferença? E ela diz assim: estes podem produzir um comportamento exterior correto, Isso. mas não podem mudar o coração, Ora não bem. podem purificar as fontes da vida. É preciso haver um poder ao operar do alto, ao operar no interior. É necessário uma nova vida Ora bem. vinda de cima ao operar no ser humano, antes de o homem poder ser mudado do pecado para a santidade. Exatamente. Esse poder é Cristo. Exatamente. Portanto, aqui ela realmente, É o tal ela novo não é, software que precisamos. é o tal, exatamente. Portanto, o apóstolo Paulo, o que Ellen White diz, o apóstolo Paulo dizem é exatamente isso. Nós estávamos mortos e precisamos de um poder que nos dê vida, Isso. que torna a ressuscitar essa natureza espiritual que existia em Adão e Eva quando foram criados. E quando a pessoa se converte a sério, verdadeiramente, quando há uma conversão verdadeira, essa vida espiritual brota, nasce na pessoa. Portanto, e é a partir daí que não podemos perder essa vida espiritual. E ninguém precisa de desanimar pensando, isso só os outros é que conseguirão ser
conseguir a vitória, eu não vou conseguir. Não pense isso, amigo. Nunca, amigo ou amiga, nunca permita que esses pensamentos possam, digamos, permear a sua mente. Não, a vitória está tão ao seu alcance como está a mim e está a cada um de nós. Portanto, Sim. a nós de agarrarmos e de suplicarmos e de sermos insistentes, não é? Como aquela viúva que Jesus descreveu na parábola, que insistiu com o juiz para que fizesse justiça. Assim como Jacó também insistiu com Deus para que não fosse embora sem primeiro lhe dar a bênção, nós temos que insistir, nós temos que pedir, suplicar, lutar com Deus. Eu gosto desta expressão, lutar com Deus. E Lutar com Deus. para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê o seu poder, para que nós saiamos vencedores. E volto a dizer, é possível. E Deus quer que seja possível. Mas só é possível com o nosso consentimento, com o nosso esforço, com a nossa vontade encarreirada ou orientada no sentido correto. Okay? É isso. É com lágrimas fazer como Jacó. Não te deixarei ir se me não abençoares. Exatamente. É com lágrimas e pedir ao Senhor que Muito faça bem, esse irmão. milagre. Creio que esta parte está muito bem Vamos avançar analisada para e vamos terça-feira. avançar. E aqui na lição de terça-feira, portanto, nós agora... Fala então no milagre, de facto, da ressurreição espiritual. Exatamente. É esse o milagre da conversão. Pronto, Isso. é mesmo isto. Isso. E esta lição de terça é aquilo que nós temos estado a dizer até aqui, que nos dá a possibilidade de vencer o pecado. Exatamente. Não é? Temos que ser ressuscitados espiritualmente. Ou seja, a ressurreição de Cristo é um modelo da própria ressurreição espiritual que nós queremos viver. Okay. E é isso mesmo. E reparem que esta ressurreição espiritual, esta vida, está mencionada logo no início do verso 1 e está mencionada a segunda vez no verso 5. Porque no verso 1 de Efésios 2 diz, Ele vos deu vida. E depois no verso 5 diz, Ele nos deu vida. Não é? Ele diz que estávamos mortos e agora diz que Cristo nos deu vida. Portanto, há realmente uma vida espiritual que vem, sobrenatural, do alto, e sobrenatural. do céu, isso. Sobrenatural, que vem e dá novamente a vida espiritual ao ser humano. E depois ele diz, no versículo 6, que nos ressuscitou. Ele usa mesmo a palavra ressurreição. No versículo 6 do capítulo 2 de Éfeso. Ele nos ressuscitou. Não é? Claro que aqui Paulo está a incluir-se ele próprio e a incluir os destinatários da epístola. E reparem, e nos ressuscitou. Vos ressuscitou e me ressuscitou a mim. Paulo está a incluir-se. Ora, Paulo aqui não tinha morrido. Portanto, esta ressurreição claramente não é uma ressurreição física, é uma ressurreição espiritual. Da vida, da morte no pecado para a vida nova em Cristo Jesus. Portanto, e a ressurreição de Cristo é a prova, é a prova cabal. Reparem, historicamente, é ou não é um facto histórico que Jesus ressuscitou? É, ponto final, parágrafo. Então, Paulo serve-se desse facto histórico para dizer, assim como Cristo ressuscitou, vós podeis ressuscitar igualmente. Isso, espiritualmente, exatamente, muito bem. E além disso, Deus vai exercer novamente o seu poder de ressuscitar dos mortos quando Ele vier pela segunda vez e der vida ao corpo morto que está na sepultura. Exatamente. Portanto, o mesmo Mas essa ressurreição só acontecerá se a outra aconteceu primeiro. Exatamente, ressurreição espiritual e depois a ressurreição física. Há aqui um texto nos comentários de Ellen White, na página 29, que diz assim: o Senhor Jesus está a efetuar transformações tão admiráveis que Satanás olha para elas como uma fortaleza inexpugnável. Pois. Amém. Louvado seja Deus por isso. São para ele um mistério incompreensível. Os anjos de Deus veem com admiração e alegria que os homens caídos, que eram filhos da ira, estão por meio do ensino de Cristo a formar caráter segundo a semelhança divina, para serem filhos e filhas de Deus. Estão a formar um caráter à semelhança divina para serem filhos e filhas de Deus. Então, realmente, para ser um filho e filha de Deus, tem que ter um caráter à semelhança divina. Isso. Não é? Então, vejam aqui que o próprio Satanás fica admirado ao ver as transformações tão admiráveis que Deus faz no ser humano e que ele diz que olha para elas e diz que são fortalezas inexpugnáveis, quer dizer, ele não consegue entrar ali. Amém. Ele não consegue ter poder ali naquela pessoa. É uma fortaleza inexpugnável, porque foi feita uma transformação muito grande. E há aqui um outro texto que é realmente maravilhoso, este então é poderosíssimo, que está na página 27 dos comentários da lição da Escola Sabatina, e que diz assim: pelo sacrifício de Cristo, ouçam bem, pelo sacrifício de Cristo foi tomada providência para que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. O Salvador mostrou, através da sua humanidade, consumada ou aperfeiçoada por uma vida de constante resistência ao mal, que, portanto, o Salvador mostrou que o quê? Com a cooperação da divindade, os seres humanos
podem alcançar, já nesta vida, a perfeição de caráter. Isso. Então o que é que Cristo veio mostrar? Que os seres humanos podem já nesta vida alcançar a perfeição de caráter em cooperação com a divindade, ou seja, se a divindade cooperar connosco, se nós buscarmos o auxílio da divindade. Exatamente. Esta é a certeza que Deus nos dá de que também nós, tal como Cristo fez, podemos alcançar a vitória completa. Isso. Amém. Podemos alcançar a vitória completa. E o texto continua. É apresentada perante o crente a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, Vá. obedecendo a todos os princípios da lei. Isso é fantástico. Isto é absolutamente. fantástico, isto é maravilhoso. Isto é o Evangelho, é a boa nova. Esta é a boa nova. Esta é que é a boa nova, exatamente. É o perdão dos E nunca nossos nos podemos esquecer que a única coisa que levamos desta vida é o nosso caráter, não há mais nada. pecados. Não vamos Mas mais por nada. Si mesmo, mais nada. Mas por Por si isso o mesmo nosso o homem investimento total e prioritário e absoluto é tem que ser o nosso caráter. não. Se Porque não é sem se isso, não levamos mais nada e se é o nosso caráter que nos vai determinar se nós seremos salvos ou não, então a nossa concentração, o nosso alvo, o nosso objetivo exatamente. tem que ser a formação do caráter. Ou Isso seja, mesmo. a semelhança com Cristo. Esta deve ser o nosso objetivo. E como diz aqui na lição de quarta-feira, eu já introduzo aqui a lição de quarta-feira. Já agora, irmão. Sim, mas continua a ler, irmão, sim, por favor. Já agora, e depois diz assim, mas por si mesmo o homem é absolutamente incapaz de atingir esta condição, como nós acabámos de ver. Claro. A santidade, agora vejam realmente o que está implicado nisto. A santidade que a palavra de Deus declara que o homem tem de possuir antes de poder ser salvo, está aqui. E a Bíblia diz o mesmo. A santidade, aperfeiçoar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, não é o que a Bíblia diz? Pronto. Ela diz, a santidade que a palavra de Deus declara que o homem deve possuir antes de poder ser salvo, é o resultado da operação da graça divina. É isso mesmo. Portanto, isto é uma obra sobrenatural que é operada no ser humano. Ao submeter-se à disciplina e às influências controladoras do Espírito da Verdade. A obediência do homem só pode ser aperfeiçoada pelo incenso da justiça de Cristo, o qual enche com a divina fragrância cada ato de obediência. Então, quando ela fala nas influências controladoras do Espírito Santo, quando ela fala do incenso da justiça de Cristo, quando ela fala da operação da graça divina, isto é tudo a mesma coisa. Sim. São sinónimos. A graça divina, a influência controladora do Espírito Santo é a justiça de Cristo. Certo. É o incenso da justiça de Cristo. E isto faz com que o homem obtenha a tal vitória completa e alcance a perfeição de caráter. E a tal santidade, a tal semelhança com Cristo e obediência a todos os princípios da lei. Este é o alvo que Deus quer para nós. Não é? Isto é maravilhoso, irmãos. Fantástico Isto mesmo. está realmente na página 27, para aqueles que não têm, está no livro Atos dos Apóstolos, na página 378, a publicadora Servir. Muito bem, irmão. Vamos entrar na reta final da nossa lição, e vamos para as lições de quarta e quinta. Pois bem, a graça felizmente continua à nossa disposição e, como eu há bocadinho referi, portanto, nunca terminamos o curso da graça, nunca há uma celebração por termos atingido o nosso doutoramento em graça ou porque deixámos de ter necessidade dela. Pois bem, é assim, a graça, bom, nós sabemos também, como adventistas do sétimo dia e pelo estudo que nós conhecemos da Bíblia, que a graça do Senhor finalmente chegará um tempo em que a graça não estará mais disponível, ok? Mas isso não invalida, repare bem, eu quero deixar isto muito claro aqui. Embora o tempo da graça termine, mas a graça termina para quem? A graça termina para aqueles que rejeitaram deliberadamente aceitar o convite misericordioso de Cristo à salvação. Ok? E por isso o Espírito Santo retirar-se-á dos ímpios, daqueles que rejeitaram. Não são ímpios. Reparem, qual é a diferença entre os ímpios e os justos? Quando a Bíblia fala em justos, também há aqui digamos, uma contradição, aparente contradição. Não é uma contradição de facto, mas é uma aparente contradição. A Bíblia, por um lado, diz que não há justo nenhum sequer, e depois fala de justos. Pois Os bem, justos herdarão a terra. exatamente. Então, como é que explicar esta dicotomia, digamos, esta ambivalência? Portanto, nós, à partida, nenhum de nós é justo. Isso Portanto, mesmo. é nesse sentido que não há justo nenhum sequer. Mas mesmo. pela graça de Deus, nós podemos atingir o padrão de justiça. Isso mesmo, correto. Esse é o Evangelho. Exato, isso é o Evangelho. E aqueles que atingem esse padrão da justiça são considerados os justos.
Isso. em oposição aos ímpios que não quiseram saber de Deus para nada e, portanto, não pediram a graça, não quiseram saber da graça Isso. para nada e, portanto, não desenvolveram o caráter à semelhança de Cristo. Isso mesmo. Pronto, Isso mesmo. é isto que faz a diferença. Então, quando o tempo da graça terminar, o que é que acontece? A graça continua disponível para aqueles que são de Cristo. Para os outros, deixou de estar. Mas para os crentes continua. E porquê é que eu digo continua? Porque há um texto que nós consideramos que é o texto que revela aquilo que o Senhor dirá quando terminar o seu ministério de intercessor no santuário celestial, e esse texto é o texto de Apocalipse 22:11. E esse texto de Apocalipse 22:11 diz assim: continua o justo fazendo injustiça, continua o imundo ainda sendo imundo. Ou seja, aqueles que estão perdidos, pronto, continuem onde sempre quiseram estar. Agora reparem, o justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Como é que nós podemos continuar na prática da justiça e continuar a santificar-se se a graça não estivesse disponível? Então tem que continuar a estar. Muito bem. Ou seja, a presença do Espírito Santo continua com os crentes. O Espírito Santo retira-se da terra, retira-se daqueles que não aceitaram os convites misericordiosos da graça, da salvação, mas o Espírito Santo não se retirará daqueles que são de Cristo. E para com esses que são de Cristo, o Espírito Santo continua a trazer a graça do Senhor até eles. Portanto, por isso é que diz aqui o título da lição muito bem, agora abençoados para sempre pela graça. A graça continua e na eternidade continuamos a ser agraciados pelo Senhor. Aliás, a nossa vida eterna é uma contínua graça que recebemos do Senhor. Ok? O crescimento que acontece durante o milénio, o crescimento físico, resultando também de comer do fruto da árvore da vida e que nos ajuda a crescer na nossa dimensão física, tudo isso continua a ser uma graça do Senhor. Portanto, continuaremos a ter a graça. Agora, o que é que terminou quando Jesus terminou o seu ministério no Santuário Celestial? Terminou a oportunidade de formatarmos o nosso caráter à imagem do nosso Salvador. Isso terminou. Isso, exatamente. Mas a graça nem por isso continua a manifestar-se. Aliás, esse texto continua a dizer que continua o justo a santificar-se, não é? O santo a santificar-se. Portanto, eu vou ler aqui numa outra versão que diz assim, portanto, quem é injusto faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Portanto, volto a dizer, para que isto seja possível, a graça tem que continuar à disposição, portanto, do crente em Cristo Jesus. Do crente. Agora, esta lição, a lição de quinta-feira, a lição de quarta-feira que nós temos estado a ver, baseia-se no versículo 7. E o versículo 7 diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Isso. Graça. Nos séculos vindouros. Ou seja, quer dizer que a graça continua nos séculos vindouros, não é? em bondade para convosco em Cristo Jesus. Portanto, a graça é a bondade, a graça é o poder que Cristo nos dá para sermos vitoriosos, para sermos santos. Isto é graça, é o perdão dos nossos pecados, é graça. Portanto, ora, esta graça vai continuar a ser mostrada nos séculos futuros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a contemplação da graça para com o ser humano, para com aquilo que Deus fez pelo ser humano, para resgatar a raça humana, aqueles que estiveram interessados e que se aproveitaram e quiseram e que foram salvos. A contemplação dessa bondade, dessa graça, dessa misericórdia, dessa compaixão, de tudo o que Cristo sofreu e fez, o risco que ele correu de perdição eterna para realmente preparar seres humanos para viverem uma vida eterna, isso vai ser objeto de estudo, de contemplação, de admiração ao longo da eternidade. E aquilo que Deus está a fazer pela Igreja e que fez desde Adão e Eva vai ser objeto de estudo, de contemplação ao longo da eternidade. O nosso deleite vai ser estudar o caráter de Deus. Mas ao estudarmos isso, ao conseguirmos compreender as profundidades dessa graça, digamos, continua a ser uma graça, ou seja, como é que eu hei de explicar? É uma graça em termos diferentes, porque nós não precisamos mais da graça para desenvolvermos o caráter, porque o caráter foi previamente desenvolvido. Exatamente, isso mesmo, correto. Mas a graça não termina mesmo assim, ou seja... Precisamos de a contemplar.
Isso, mas eu, ao contemplá-lo, eu vou compreender cada vez mais Isso. a magnitude e a Isso. grandeza dessa graça. E nasce em mim. Mas essa compreensão da graça também é uma graça, ou seja, eu preciso da graça para compreender a graça. É. Não sei se me faço Pois, perceber. eu percebo perfeitamente. É isso, é isso, é isso. Esse favor imerecido de Deus para com a raça humana, para conosco, faz brotar em nós mais amor, mais fidelidade para com Deus ao longo das eras eternas. Não nos é dito que nós iremos estudar o amor de Deus por todas as eras infindas É da isso, eternidade. é a graça, estudar a A graça de Deus. redenção, não é? Portanto, iremos da redenção. compreender cada vez mais profundamente e na sua extensão a graça do Senhor. E isso continua a dizer, isso é uma graça que o Senhor nos dá, não é? É mesmo, Volto a irmão. dizer, não é uma mesmo. graça para aperfeiçoar o nosso caráter, que já foi aperfeiçoado, mas é uma graça para crescermos no conhecimento, crescermos na compreensão, enfim. É como diz o olha- apóstolo Paulo, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração humano, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Portanto, E- nós não conseguimos perceber na totalidade, não conseguimos perceber, portanto, aquilo que é reservado para os filhos de Deus, para os verdadeiros e genuínos filhos de Deus na eternidade. Não só esta possibilidade de estudarmos a graça ao longo da eternidade é uma graça, esta possibilidade que Deus nos dá, não é? Como também, ao contemplarmos a graça, desenvolve em nós realmente a gratidão e a fidelidade para com Deus. Sem Aqui dúvida. na parte final, no último parágrafo da lição de quarta-feira diz: vindo habitar connosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Cá está, lembram-se daquilo que nós vimos? Que o Isso. plano da redenção foi feito não só a favor da raça humana, mas foi feito também para elucidar, esclarecer a dúvida que existia na mente dos anjos, a dúvida que existia na mente dos seres criados dos outros mundos habitados. E lembram-se do texto que nós lemos na semana passada, que dizia que o sacrifício de Cristo na cruz preserva da apostasia futura aos mundos Isso. criados por Deus Isso. e preserva da apostasia futura aos anjos que existem no céu. Portanto, é uma salvaguarda perpétua, permanente, Exato. com respeito para que não haja Eu até usei apostasia o termo que essa salvação é uma salvação preventiva, ao passo que para nós é uma Preventiva. salvação curativa. E isso mesmo, portanto, é o que Ellen White diz aqui. Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos, mas esta revelação não foi feita só aos seus filhos nascidos na Terra. Isso. O nosso pequenino mundo Cá está, é um pequenino mundo livro de estudo de quê? do universo. Do universo. O nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo. Então o plano da redenção foi feito também para que o nosso mundo seja o livro de estudo do universo. Isso. O livro de estudo em relação a quê? Ao caráter de Deus. E àquilo que Deus é capaz de fazer para salvar os seres criados. Tudo o que aqui se passa há 6.000 anos, o universo está a testemunhar. Eles estão a ver, Exatamente. estão a aprender, estão a estudar e estão a aprender o caminho que não se deve seguir e o caminho que se deve seguir. Que Satanás é como é, que é mau, afinal, e que Deus é bom, afinal, ele é bom, sempre foi bom, e é ele que deve ser adorado. E Ora que bem. Jesus Cristo merece o governo do universo, merece ter o trono, o poder, a autoridade, a glória para todo o sempre, não é? É tudo isto que Jesus veio fazer ao vir à Terra e ao viver a vida aqui na Terra. Exatamente. É fazer com que isto tudo seja o livro de estudo do universo. E depois diz, o maravilhoso objetivo da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema para o qual os anjos desejam bem atentar. E será o estudo dos anjos também através da eternidade. Tanto os seres remidos como os não caídos, Os que não são caídos também. os planetas criados por Deus e que vivem em obediência a Deus e os anjos, encontrarão na cruz de Cristo a sua ciência, o seu estudo, o seu cântico. Não Estão só a ver? os seres remidos, mas também os não caídos. E isso é o que eu li, os não Exatamente. caídos, os tais mundos habitados por Deus, outros planetas que não pecaram. Portanto, vai ser o livro de estudo para toda a eternidade, o plano da redenção, o que se passou aqui neste mundo, aquilo que Cristo fez, vai ser o estudo por toda a eternidade. Está a ser, neste momento, eles observam, eles veem tudo E a o que se última passa. frase é fabulosa. Ver se há aqui a glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do amor abnegado. Exatamente. Isto é fantástico. Exatamente. Isto é maravilhoso. E sabem, este versículo 7, que a lição está a comentar, vem do 6 também. E o 6 diz, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos E lugares estes lugares celestiais. celestiais já vimos na lição anterior que é um sinónimo de céu.
do céu. Mas já aqui um texto de Espírito de Profecia muito interessante que eu gostaria de ler. Cristo entregou-se a si mesmo pela redenção do homem, para que todos os que nele acreditassem tivessem a vida eterna. Os que apreciam este grande sacrifício recebem o do Salvador, o mais precioso de todos os dons, um coração puro. Isso. Nós tivemos aqui a dizer desde o princípio. Alcançam, agora a partir daqui vejam o que é estar assentado nos céus. Alcançam uma experiência que é mais valiosa do que ouro, prata ou pedras preciosas. Sentam-se nos lugares celestiais em Cristo, desfrutando em comunhão com Cristo a alegria e a paz que só Cristo pode dar. Amam-no de todo o coração, mente, espírito e forças, sentindo que são a sua herança adquirida com sangue. A sua visão espiritual não está diminuída por interesses ou objetivos mundanos. São um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Então, ao receberem um coração puro, ao terem esta experiência de comunhão diária com Deus, ao desfrutarem uma comunhão diária com Ele, ao terem a alegria e a paz que só Ele pode dar, ao amá-lo de todo o coração, espírito e alma, ao sentirem que são a sua herança, ao terem uma visão espiritual não diminuída e ao serem um com Cristo, estão-se a assentar nos lugares celestiais. Ou seja, participam do Espírito que há lá no céu. Exato. É como se estivessem lá. É como se estivessem lá. E estão assentados a contemplar Jesus, a ouvir dele. Olha, a viver a experiência que Maria Madalena viveu sentada aos pés de Jesus. Pela fé estão lá. Pela fé já estamos lá. Temos Exatamente. o mesmo espírito, temos o mesmo temperamento, o mesmo pensar, o mesmo sentir, as mesmas inclinações, os mesmos desejos. É como se estivéssemos lá. Estamos ainda deste lado, mas é como se estivéssemos lá. E o outro sentido é, Cristo está lá como nosso precursor, foi à nossa frente, e Ele é o nosso representante, é como se estivéssemos lá. Exatamente. E havemos lá chegar quando Ele vier pela segunda vez. Essa ideia, irmão, essa ideia que o irmão disse de que, portanto, nós sentimos como Cristo, etc. Paulo exprimiu aos Coríntios, em 1 Coríntios 2,16, quando disse: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós, este nós refere-se a quem? Nós crentes. Temos a mente de Cristo. É isso. E temos quando? Não é teremos, temos já, presente. Já, Exatamente. no presente. Aqueles que realmente se convertem e que Pois bem, na lição de quinta-feira é como se Paulo quisesse agora voltar, digamos, ao início, digamos o que ele falou no início, digamos como que para dizer que, portanto, que portanto, não vai, o que ele acabou de dizer em explanação daquilo que ele tinha começado a dizer, portanto, não anula aquilo que ele tinha dito no início, não é? E, portanto, ele diz que realmente nós somos salvos, portanto, agora foca-se mais nos versículos 8, 9 e 10. 8, 9 e 10, exatamente. E então, portanto, ele deseja garantir que a sua tese inicial que ele tinha apresentado se mantém, a saber que a salvação dos crentes é uma obra divina. E ele diz isto fabulosamente nestas palavras de Efésios 2,8, que é um dos meus textos bíblicos favoritos, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E eu gosto muito desta frase que vem a seguir: isto não vem de vós. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Isto é fabuloso. Exatamente. Não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus. É um dom imerecido, mas é um dom que vem de Deus. E depois no versículo 9 ele reforça: não vem das obras para que ninguém se glorie, porque se viesse das obras eu podia puxar pelos galões, digamos assim, e dizer: olha, Senhor, tens que me salvar, vê lá o que é que fazes, porque eu mereço. Não mereço nada, o que eu mereço é a morte eterna. Ponto final. Agora, apesar de eu merecer a morte eterna, o Senhor, na sua bondade, no seu grande amor, Ele dá-me a graça da salvação. E perdoa-me. E perdoa-me, exatamente. Todos os meus pecados. Exatamente. Isto é absolutamente fabuloso. E ressuscita-me para a vida espiritual. Exatamente. Portanto, o perdão dos pecados é Deus que faz, não fui eu. A ressurreição para a vida espiritual, a nova vida, a natureza divina que Deus coloca dentro do crente é obra de Deus e não é minha. Portanto, tudo isto é um dom de Deus. Olha, irmão, eu costumo dizer que, reparem, começando logo pela convicção do pecado. Quem é que traz a convicção do pecado? É um dom de Deus. É um dom de Deus. Porquê? Porque é o Espírito Santo que nos convence de pecado, não somos nós que nos convencemos a nós mesmos. O arrependimento. Jesus disse em João 16,8 que o Espírito convence do pecado. O arrependimento, muito bem, ele lá chegar. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Porquê? Porque em Romanos 2,4 Paulo diz que acaso não sabeis que é a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento?
Portanto, A fé para lançarmos mão desse perdão que Deus é um oferece dom de é um Deus. dom de Deus. Porque Deus é É o um autor e o consumador da fé, Hebreus 12:2. E A aqui força para obedecer, para vencer, é um é um dom dom de de Deus. Deus. Quando aqui em Efésios 2:8 diz, portanto, pela graça sois salvos mediante, por meio da fé. Isto não vem de vós. Isto o quê? Isto a graça e a fé. Portanto, Isso, a graça e a fé, é um a dom de graça e a Deus. fé, as duas coisas, não é só uma. Nem a fé tem mérito, nem a fé tem Nem a mérito. fé. A fé é um dom de Deus Porquê? também. Porque não, a fé não é nossa. A fé brotou dentro de nós pela atuação do Espírito Santo. Exatamente. É um dom de Deus. O Espírito Santo que vem até ao nosso coração trazendo o amor de Deus, Romanos Isso, 5:5, é um dom de exatamente. Deus. Então tudo é dom de Deus. E eu acredito que Deus Então onde é, efetivamente nos onde é que há brotou. lugar para a vaidade e para o enaltecimento do eu? Não há, Zero, não há. zero, É zero. tudo. Isto é obra de Deus. É obra É de obra Deus. de Deus. Por isso é que a Não, glória do homem, eu gosto muito daquela frase de Ellen White, diz que a glória do homem tem que ser lançada aqui, no pó. no No pó, no pó, não, pó. não tem outro sítio onde estar. Não tem, Porque não, tudo não, é de não. Deus, tudo é dom de Deus. Agora, quando É. eu aceito esse dom de Deus em mim e coopero com ele, uau, que maravilha. Então, aqui está, portanto, agora, quando nós recebemos, digamos, esta graça, esta fé, tudo isto que vem de Deus, diz o versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E aqui a lição de quinta-feira termina com uma pergunta muito importante, diz, por que razão é tão importante compreendermos que a nossa salvação procede de Deus, como acabámos de referir, e não está enraizada no nosso valor ou nos nossos esforços. Ok? Portanto, isto é muito importante. Agora, na lição de sexta-feira, também numa pergunta para reflexão, diz, embora as boas obras dos crentes não desempenhem qualquer papel na sua redenção, na medida em que nunca podem dar às pessoas um mérito para a salvação diante de Deus, que parte importante desempenham no plano de Deus para os crentes? Que parte as boas obras desempenham no plano de Deus para os crentes? É que as obras irão revelar se eu efetivamente estou em comunhão com Cristo ou não. Exatamente, é isso mesmo, É isso, exatamente. digamos, são um revelador. É, Se as boas obras surgirem em mim, são apenas um revelador de que Cristo está em mim. Cristo, o Senhor da Glória. Portanto, as boas obras agora, vão existir, mas vão existir como consequência do trabalho de Deus em mim, daquilo que Deus olhem, faz. olhem que maravilha, olhem que maravilha o que está aqui escrito também no comentário à lição desta semana, na página 31. Isto vem das Meditações Matinais Exaltai, de 1998, na página 289. A pureza, pelo ministério do Espírito Santo, as pessoas são levadas a encontrar o perdão dos pecados. A pureza e a santidade da vida de Cristo, segundo são apresentadas pela palavra de Deus, possuem mais poder para reformar e transformar o caráter do que todos os esforços envidados para descrever pecados e crimes de homens e os infalíveis resultados. Olhai firmemente para o Salvador, erguido na cruz, fará mais para purificar, olhar firmemente para o Salvador erguido na cruz, fará mais para purificar a mente e o coração de toda a contaminação do que todas as explicações científicas pela língua mais hábil. E a seguir diz, na sua palavra, Deus revela aquilo que pode fazer pelos seres humanos. Ele molda, e agora isto é bonito, ele molda e modela segundo a semelhança divina o caráter daquele que está disposto a levar o seu jugo. Através da sua graça, eles tornam-se participantes da natureza divina. A tal natureza divina que nós vimos na lição anterior. Através da sua graça, eles tornam-se participantes da natureza divina. E são, assim, capacitados para vencerem a corrupção que existe no mundo através da concupiscência. Ora bem. E são, assim, capacitados para Capacitados. vencerem a corrupção. É Deus quem nos dá o poder para vencer. Ora bem, ora bem. Nunca podemos esquecer isso. Aqueles que ouvem a sua voz e obedecem aos seus mandamentos estão capacitados para desenvolverem caráter justo. Aqueles que desrespeitam os seus claros mandamentos desenvolverão o caráter semelhante às propensões com as quais condescendem. É o conhecimento da perfeição do caráter divino que nos foi manifestado em Jesus Cristo que nos abre a comunhão com Deus. E é ao nos apropriarmos das grandes e preciosas promessas que nos devemos tornar participantes da natureza divina. Novamente, Exato. tendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Portanto, há aqui, através da sua graça, nós podemos ter de facto este poder que Deus nos dá e sermos capacitados assim para vencer.
Deus dá-nos o poder para vencer. Agora, há um problema. É que normalmente na vida dos cristãos há sempre pequenas raposinhas que ficam Pois. a minar E a essa é uma vida expressão bíblica espiritual. do livro de Cantares de Salomão. É uma expressão bíblica. As raposinhas não cabem da vinha. Pois. Então, se nós, adventistas do sétimo dia, nesta fase final da história do mundo, com a responsabilidade que nós temos com o povo de Deus, de prepararmos para a última pregação da verdade ao mundo inteiro, que estamos a preparar-nos para a chuva sorda e para o alto clamor, se nós deixarmos as raposinhas perturbar a vinha do nosso caráter, e se deixarmos que algum pecado acariciado destrua o nosso caráter, isso é muito grave. Há aqui um texto de Ellen White que conheço há muitos anos e que realmente nos faz tremer. É um comentário que está na página 28 dos comentários à lição e que está em Testemunhos para a Igreja no volume 5, na página 53, e que diz assim, e quando eu li isto há muitos anos eu realmente fiquei assim, mas pronto, na fase em que nós estamos ainda portanto, a avançar para o alvo. Uma simples falha de caráter, um único desejo pecaminoso acariciado, um único desejo pecaminoso Tem acariciado. essa citação numa Bíblia mais antiga que escrevi também já há bastantes anos, há 30 anos, mais ou menos. Eu já li isto há muitos anos e aquilo ficou sempre cá na minha mente, sempre. E tem que estar, isto tem que estar na nossa mente. Pois claro. Uma simples falha de caráter, um único desejo pecaminoso acariciado neutralizará Isso. fatalmente todo o poder do Evangelho. Portanto, acabará por neutralizar todo o poder do Evangelho na nossa vida. Eu acabo por perder tudo aquilo que eu consegui alcançar até aí. Porque é assim, conhecem aquela frase que Ellen White diz, quase salvo, mas não salvo. Isso. E ela diz, nós podemos estar quase salvos, estamos quase a atingir a meta, mas ainda não estamos salvos. E o quase que falta para sermos salvos é como se estivéssemos completamente perdidos. Pois. Isto é o que Ellen White diz. Quase salvo é estar completamente perdido. O quase não atingiu o alvo. Isso. Então ela diz, isto é muito sério, eu queria chamar a atenção para aqueles que nos estão a ouvir, para isto. Se nós como adventistas do sétimo dia permitirmos que estas falhas continuem a existir no nosso caráter e se continuarmos a condescender com desejos pecaminosos acariciados e se continuarmos a não aperfeiçoarmos aquelas facetas do nosso caráter que necessitam ser aperfeiçoadas, e isso acabará fatalmente por neutralizar todo o poder do Evangelho. A predominância de um desejo pecaminoso mostra a falsidade de uma vida. Cada condescendência para com esse desejo fortalece a aversão da pessoa em relação a Deus. As angústias do dever e os prazeres são as cordas com que Satanás prende as pessoas nas suas armadilhas. Quais são? As cordas é as angústias do dever e os prazeres. Portanto, o prazer, sabe bem, eu gosto, sinto-me bem a fazer isto. Está errado, eu sei que Deus não quer, mas eu sinto-me bem a fazer isto. Portanto, isso é a porta com que Satanás prende. A outra é as angústias do dever. Deus diz, o teu dever é fazer isto. Deus diz, mas eu custa-me tanto fazer isto, eu não quero fazer isto, eu tenho tanta dificuldade em fazer isto, e não fazemos. Portanto, isto, as angústias do dever, a pessoa... Diga outra vez onde é que está essa citação, irmão? Eu vou dizer, as angústias do dever e os prazeres são as cordas com que Satanás prende as pessoas nas suas armadilhas. Aqueles que prefeririam morrer a praticar um ato errado são os únicos que serão achados fiéis. Uau. Portanto, isto é maravilhoso. Isto está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 53. 5,53. Portanto, que o Senhor nos possa ajudar, porque todos nós temos as lutas, ninguém está isento destas lutas. É verdade. Não é? Ninguém está isento destas batalhas. Mas a boa nova é que nós podemos, pela graça do Senhor e pelo seu poder, ser vitoriosos. É isso que nós assim façamos a nossa parte cooperando com o Senhor. É verdade. Mesmo para terminar, irmão, eu gostei deste pequeno resumo aqui na lição de sexta-feira, 21 de julho. Muito bem feito. Portanto, em que fala dos principais acontecimentos desta magnificente obra de resgate divina, não é? Em primeiro lugar, a eleição das pessoas por Deus antes da fundação do mundo, ou seja, mesmo antes do pecado ter entrado, o plano da salvação já estava elaborado, já tinha sido arquitetado na mente divina. Depois, Paulo fala também da passada existência perdida dessas pessoas, não é? Depois fala da intervenção de Deus em Cristo para as salvar. E, finalmente, a aceitação do Evangelho por elas, por aquelas que aceitaram, que levará, portanto,
essas pessoas a serem discípulos de Jesus e finalmente no futuro, no culminar da história, portanto, as pessoas alcançarão finalmente, portanto, a herança, tomando posse da herança, portanto, que lhes foi dada em Cristo e agora será concedido um lugar na vindoura era centrada em Cristo. Portanto, estas são, por assim dizer, as grandes linhas gerais deste grande plano de resgate, portanto, que começou na mente de Deus ainda antes do pecado ter eclodido, não é? Isso. E que foi depois posto em execução, quando o homem realmente caiu em pecado, e a parte de Deus, a grande parte de Deus está feita, está concluída, com o seu sacrifício remidor e expiatório na cruz do Calvário. Agora, o Senhor está no santuário celestial aplicando os méritos da sua morte expiatória a todos aqueles que o aceitam como seu Salvador e que permitem que o seu caráter se molde à semelhança do seu caráter. Há bocadinho falhou-me, eu queria mais uma vez dar aqui ênfase num aspecto muito importante. Isto é algo que cada vez mais tem vindo à minha mente. Portanto, se Deus é justo e se Deus tem que, como diz, por exemplo, no texto de Deuteronômio 25:1, que Deus deu indicações aos juízes no antigo povo de Israel para julgarem, e diz assim o texto, Deuteronômio 25:1, em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Pois. Deus, que deu estas indicações aos juízes em Israel, Ele próprio age segundo estes parâmetros que Ele disse que os juízes humanos deveriam ter em consideração. Então, se o Senhor age segundo estes parâmetros, o que é que Ele vai fazer? Ele vai condenar o culpado e só vai justificar quem? O justo. Ora, para nós sermos justificados, para nós passarmos no juízo final, nós temos que ter esse caráter. Agora, podemos atingir esse caráter? Podemos. Como? Pela graça de Deus. Mas temos que lá chegar. E se não chegarmos lá, não passaremos no juízo. Esta é uma ideia, irmão, muito forte, muito soleníssima, mas que mostra que há realmente o dever de nós realmente permitirmos que o nosso caráter atinja esse padrão. Se não atingir esse padrão, nós não seremos salvos, ponto final. Que é a adaptação à vida na nova terra, é a qualificação do caráter para a vida na nova terra. E com isto nós terminamos por aqui. Que Deus possa continuar a guiar-vos e a abençoar-vos, assim como nós desejamos para nós mesmos. Não se esqueçam, estamos numa luta, não desistam, vamos continuar a segurar a mão do Senhor, vamos continuar a colaborar com Ele dia a dia, fazendo violência contra as nossas inclinações, contra as nossas paixões e seguindo o caminho que nós não gostamos, mas que sabemos que é nosso dever palmilhá-lo. Vamos animar-nos uns aos outros nesta caminhada. Dar novos hábitos. Para que nós possamos realmente nos desembaraçarmos, como diz Paulo, de todo o pecado que nos assedia. Que Deus seja louvado acima de tudo. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado porque a Tua palavra não deixa margem para dúvidas sobre o Teu plano de salvação, sobre a nossa cooperação contigo, com o poder que Tu pões à nossa disposição, com o poder que vem do nosso querido Salvador e do Espírito Santo. Ó Senhor, muito obrigado por tudo. Que cada um de nós, Senhor, apesar das lutas que possa ter e que temos mesmo, nós possamos ser vencedores pela Tua graça e pelo Teu poder. Ó bom Pai, está à nossa disposição essa vitória. Ajuda-nos, Senhor, a não olharmos para trás, a não virarmos para trás, Senhor, depois de termos colocado a mão no arado. Nós queremos realmente prosseguir em frente. E Paulo também diz em Hebreus 10 que aqueles que olham para trás, aqueles que andam para trás, caminham para a perdição. Não queremos caminhar para a perdição, queremos caminhar para a vitória, para a vida eterna, e por isso, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos forças, dá-nos o Teu poder e ajuda-nos, Senhor, a usarmos desta violência contra nós mesmos, contra as nossas inclinações, fazendo a nossa parte, agarrando-nos a Ti para podermos vencer todas as nossas propensões pecaminosas. Que o nosso caráter, Senhor, possa ser moldado à imagem do nosso Salvador, para que assim, quando nós possamos, pela Tua graça, atingir esse padrão, Tu nos possas declarar justos no juízo, no tribunal celestial, e assim estarmos aptos para Te recebermos com grande alegria no nosso coração quando Tu vieres em breve nas nuvens dos céus. Tudo isto nós te pedimos, Senhor, e pela fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Assim seja. Amém. Queridos amigos, marcamos encontro para a próxima semana. Que Deus vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Até lá, se Deus quiser. Até a próxima semana. Deus vos abençoe.